Sejam muito, mas muito bem-vindos a mais um Sem Censura, que hoje vai falar sobre um assunto que eu amo, a maternidade. E eu começo com versos da poetisa Alice Ruiz sobre mães. Depois que um corpo comporta outro corpo, nenhum coração suporta o pouco. Ai, a Alice nos fala ao coração. Afinal, o amor de mãe transcende qualquer outro sentimento e nos une em depoimentos e experiências emocionantes, como as que vamos ouvir nesse programa de hoje, que é um Sem Censura especial, que vai comportar vários corpos, muitas histórias e mostrar o quão forte é o coração de uma mãe, gente. Vocês não têm noção. Eu sei que eu falei errado, mas é de brincadeirinha, tá? Para falar das questões que circulam em torno do Dia da Maternidade, eu recebo hoje a querida, maravilhosa Andressa Reis, escritora e influenciadora digital, que teve 3 filhos, ama o que faz e ajuda outras mamães a viver no dia a dia desse ofício de ser mãe. Temos também uma mãe e uma filha nessa bancada, muito especiais para mim. São as maravilhosas, talentosérrimas, lindas. Nossa, eu amo de paixão, minha parceira Renata Ciribelli e a filhota dela linda, olha que espetáculo, Marcela Ciribelli. Renata é jornalista, Marcela é publicitária, escritora e empreendedora. Cada uma com a sua história, mas também com a história que as une e inspira como mãe e filha. E temos mais gente querida que também amo. Nossa, quanto tempo que está aqui nessa bancada. A atriz maravilhosa, linda e uma mãe incrível, Samara Filippo. Mãe de 2 lindezas de meninas que ela ama, protege e luta contra os preconceitos. Ela vai falar disso com a gente, tá? E como debatedora, outra mamãe muito especial, a mãe do Bento, a Fabiane. Mas hoje em dia ela é mãe do Bento só e tá suficiente, né? Ela é mãe, acabou de nascer o Bento, a coisa mais linda, gente. Bom, vamos começar esse programa lindo que vai ser emocionante e vocês, mamães, vão adorar. E todo mundo, papais também, todo mundo, porque olha, vai ser incrível. Essa moça que eu vou falar agora, ela deu uma virada na vida dela durante a pandemia. A Andressa Reis começou a compartilhar, gente, conteúdo sobre a rotina dos filhos e os desafios da maternidade. Aí, pronto, viralizou. Ela publicou, aliás, o livro Da Cor Que Eu Sou. Ela dá palestras, ela reúne mães do Brasil inteiro e vibra em poder ajudar quem precisa. Ai, Andressa, uma honra ter você aqui, linda, querida. Muito obrigada, querida. Prazer. Você se tornou referência entre as criadoras de conteúdo que falam sobre maternidade, né? Me fala do início, como é que pintou essa ideia, como é que surgiu? Então, na verdade, eu sempre criei conteúdo desde muito nova, né? Mas, assim, as redes sociais não tinham esse impacto que tem hoje. E, nesse momento, eu fazia mais para familiares, para os amigos. E, na pandemia, eu senti que as pessoas estavam carentes, né, de referência, Sim, de relato de outras pessoas que estivessem vivenciando uma maternidade diferente daquela maravilhosa, romantizada, que tudo funciona. E aí eu passei a compartilhar a minha experiência, que não tinha nada de maravilhosa. Samara sabe. Opa, tá aqui assim já, ó. Queria poder compartilhar uma maternidade maravilhosa? Queria, mas não era a minha realidade. Comecei a seguir a Andressa, inclusive, porque tinha tudo a ver com o que eu também acreditava e estava acontecendo. Exatamente. Acho que teve um momento, né, na pandemia, de mães falando, olha, a realidade é essa, né? A maternidade real, né? Exatamente. Eu nem gosto muito de usar esse termo real, né? Porque cada pessoa, cada família tem uma realidade. Só que na rede social você tem aqueles recortes, né? E aí você escolhe o que você vai mostrar. E aí eu tava vendo que não era justo, né? Muitas mães olhando e falando, gente, por que comigo não é tão bom assim, não é tão leve assim? Eu falei, porque não é mesmo, né? Adorei. E aí eu falei, eu vou mostrar o que de fato acontece, né, na minha casa, e eu não imaginava que tantas outras mães iam se identificar. Mas foi o que aconteceu, né? A gente estava também nesse momento de carência, de não poder ter contato com outras pessoas, e eu acho que compartilhar esse meu lado vulnerável, né, de mãe cansada, que as coisas não funcionam, que nada é perfeito como a gente acreditava que ia ser. Todo mundo vivendo também intensamente a questão da maternidade, todo mundo grudado, isolado, confinado. Eu né? acho que estava permitido mostrar a vulnerabilidade, né? Sim. Porque a mulher não pode mostrar, tem que ser mãe, tem que aguentar, né? Você não pode se mostrar, né? Mostrar as dificuldades, como se isso significasse que você não é uma boa mãe, né? Uma não pode dizer que você está exausta, que você está de saco cheio, não pode dizer porque não é uma boa mãe, é uma megera. É uma cobrança em cima da mulher.
né, Pô. tivesse algo a ver com falta de amor, gente. Inclusive, eu digo que se há cansaço, é porque há um amor, há uma entrega, Exato, há uma Andressa. dedicação. E aí eu abri o verbo e as pessoas começaram a curtir, a compartilhar. E aí, bum, né, virei influenciadora. Arrasou. Agora eu quero saber da Andressa, assim, eu quero saber da Andressa antes da mãe, como foi a sua experiência como filha, sua criação, como é que foi? Então, É minha- diferente, desculpa, só para terminar, assim, eu queria saber, na realidade, se é diferente da criação que você dá para os seus filhos. Ah, bastante. É, né? Claro. Eu sou dos anos 80, né? E a minha criação foi bem tradicional. Eu nunca sofri violência física, mas os meus pais eram pais, como a maioria, pais autoritários, que as ferramentas que eles tinham eram aquelas ferramentas de ver a punição como uma forma de educação. Então, foi isso, né? Eu não sofri castigos físicos, mas tinha aquela chantagem, tinha, né, as punições psicológicas. E hoje eu procuro caminhar por outros caminhos, né? Eu tento criar os meus filhos pautado no respeito, né? Isso não significa que pode fazer tudo, que a mamãe diz. Claro. Não tem nada a ver com isso. Só que eu entendo que eles são crianças, são seres em desenvolvimento, que não dá para cobrar uma maturidade, uma resposta, porque é isso, eles estão aprendendo, né? Então, eu vejo que o meu papel é um papel de guia, né? Sim. Muito mais do que um papel de quem vai ditar as regras. Eu mostro por qual caminho eles, né, devem ir, porque eu tenho maturidade, eu sou uma adulta, e aí eu também não posso responsabilizá-los pelos próprios caminhos. Então, eu faço esse papel de guiar, né? Mas sempre tentando respeitá-los ao máximo, como indivíduos que são. E tem funcionado mais ou menos. Mas vem cá, eu quero perguntar uma coisa para vocês assim, todo mundo pode responder. A questão, eu acho um barato, porque eu também tive uma educação, eu levei uma única palmada, juro. Mas foi uma palmadinha. Eu assim, também porque levei meu uma pai era surra na contra. vida que eu nunca mais esqueci, mas foi uma. Jura? É, Eu também do levei meu pai. uma. Mas Aquela eu pra nunca você levei. não esquecer, nunca mais. Eu Eu levei levei. uma palmada no bumbum mesmo, forte assim, mas também tinha aprontado uma. Nossa. Mas não era sobre isso que eu queria perguntar, não. Eu queria saber, o que vocês acham, porque assim, então assim, a minha educação também foi uma educação diferente, óbvio, mais autoritária, com castigo, ficava de castigos. Mas o limite, porque eu tenho até hoje, assim, hoje eu já sou uma avó, né? Eu tenho, assim, a noção, pelo que eu eduquei 3 filhos, que criança precisa de limite. De rotina, né? De rotina e limite. E o não é importante. Então, o limite é amor. Então, quando você fala assim que é o guia, eu concordo total, Andressa, a gente mostra o caminho. Mas se o caminho fosse entrar para um precipício, não vai, porque não vai. Não vai. É não. Você concorda, vocês concordam com isso assim, que ainda tem o não dado em alguma hora, assim, Nossa, ou tem que ser tem que tudo ter. explicado? A criança está indo, eu estou fazendo uma metáfora aqui, está indo para um precipício. Até vamos conversar aqui, você está caminhando. Olha, aqui você vai morrer, meu filho, não se joga. Olha, eu vou te explicar. Não, tem hora que não é hora de- melhor não. Olha, o precipício é uma coisa assim. Não, é não, Não, entendeu? com certeza. Acho que algumas coisas cabem negociação e outras é não. É inegociável. Ah, bom. O não ainda é válido, né? Lógico, tá colocando a vida em risco, tá ferindo Vida o dos outro. outros. É não. Eu acho não. que até para seguir a rotina. Não, existe uma rotina É o que que a deve ser seguida, Fabi falou, né? E aí é não. Acho que a rotina é um limite também. Não, E não às pode, vezes porque não. até Porque agora não é eles- hora disso, porque eu acho que esses do dia a dia tem que ter, não tem que negociar. Vamos explicar, porque Eu acho assim, que até eu fui eles uma mãe pedem mais- limite às vezes, né? Com certeza. Depois eu quero saber tudo, Marcelo. Eu não vou nem entrevistar a Renata hoje, é Marcelo. Eu tava falando que às vezes eles mesmos pedem limites. Exatamente. Sabe? Eu já senti isso com a minha mais velha. E não só. E aí muita gente confunde a permissividade, né, com o limite seguro, com deixar tudo, você querer ser muito legal ou ser permissiva. É uma linha muito tênue também. Exatamente, Eu estava Samara. conversando com a minha pediatra sobre essa questão de telas, né? O Bento ainda é muito novinho, está com 6 meses só. Mas uma das coisas que ela tem orientado as mães é falar, olha, a mamãe pode usar tela porque a mamãe é adulta, você é criança. E esse comentário que parece bobo já impõe um limite e a Claro, criança consegue claro. entender desde muito nova. Agora, uma coisa que eu acho também, e esse papo hoje, assim, agora eu tô conversando com a Andressa mais, mas cabe a todo mundo, né? Somos aqui, né?
Todas mães. Marcela ainda não, mas tá chegando, mas daqui a pouco vai ser Marcela. Eu quero. Vou adorar a Renata Ceribelli. Eu também. Gente, mas Vocês vão me ajudar, hein? Sai comigo de vez em quando, tá? Olha só, uma coisa que eu acho que é injusto é que esse papel de dizer o não, a grande maioria das vezes cabe a nós, mães, né? Não é verdade? Isso, assim, o pai é mais permissivo, fala com a sua mãe, não sei o que, a mãe que resolve. Vocês não acham que é uma coisa que é em cima da gente? Não sei, eu acho que também tem uma coisa assim, a mãe você pode maltratar, o pai impõe o respeito. Sim, boa, eu Renata, acho também que tem isso. Eu acho que tem esses dois lados. A gente vai fazer uma DR aqui hoje, né? Tudo leva a crer. Não, eu acho que é muito fácil, na verdade, o pai, eu acho que é uma característica, infelizmente, muito masculina, de falar, mas eu não me importo tanto com isso. Então, você que se importa, você que vai dar o limite. É que nem a coisa do trabalho doméstico, entendeu? Mas eu não me importo se ficar tanta coisa suja na pia. Limpa você, entende? Então tem uma ausência permitida nesse sentido, e aí, de repente, a gente vai lá e ocupa o espaço, a gente sobrecarrega a gente, né? Porque, Andressa, e que histórias que você ouviu dessas mães que te seguem, tantas, que mais te impressionaram? Olha, são muitas, mas essa coisa do não ter, né, com quem dividir, né, ter um parceiro, mas que está só ali, né, fazendo figuração, não se compromete com o cuidado dos filhos, não se compromete com a organização da casa. Essa é uma queixa muito recorrente, porque, de fato, impacta muito, né? A mulher acaba ficando sobrecarregada. Total. E aí se tornando a chata, né? É aquela que vai mandar a criança catar o brinquedo, porque se ela não mandar, é ela que vai ter que catar. E escovar dente e tomar banho? Tudo. Eu acho que basicamente... Já viu o pai mandando tomar banho e escovar dente? Já viu Agora, o que a Andressa fala? Eu te acompanho um pouco, Andressa. O que você mais fala que as pessoas ficam... chama tanta atenção das mães? Falar, nossa... Eu acho que essa coisa de denunciar, eu faço muitas esquetes, né, colocando deixando bem claro o papel do não ocupado pelo homem, pelo pai. A ausência do paterno, a ausência paterna. É aquilo, a mãe eles estão no carro indo viajar. E enquanto a mãe está pensando, será que eu coloquei protetor solar na bolsa? Será que eu estou levando um remédio? Tem água aqui no carro, será? E o lanche? A fralda. E o pai está pensando, quando eu chegar lá... Toma uma cervejinha gelada. Cantando a musiquinha. Exatamente, ali. Totalmente alheio, porque é isso. Ele sabe que tem alguém e o mais louco que está fazendo esse papel. Esse não comprometimento, ele é permissivo na sociedade, né? Sim. A Samara fala muito do pai. Sim. Né? Ela pode até falar um pouco sobre isso. Isso da questão mais do... Só complementando o que a Andressa estava falando, em relação até a gente eu também falo muito sobre, a gente veste essa camisa do... mas ele até me ajuda. Ele está me ajudando. Olha, esse pai não ajuda. Isso, esse pai tem obrigação de ajuda, estar chegando junto dessa criação. Senão, ela é mãe solo. Ponto. Mesmo casada. Sabe? Sei bem. Então, esse termo pai, para mim, é uma falácia. Eu já recebo um monte de hater e um monte de mãe que fala, mas eu amo ser chamada de pai. Mas existe uma coisa muito estrutural dentro desse pai, que é assim, há uma lacuna paterna aí. O pai, por motivos N, foi embora, abandonou, morreu, não sei. Há uma lacuna. Há uma falta desse pai. Essa criança irá conviver com esta lacuna. Sim. Esta mulher não tem que fazer o papel do pai. Ela é uma mãe solo incrível, sobrecarregada, cansada, amando, se dedicando, mas é uma mãe. Então, quando você põe um pai, você romantiza a ausência desse pai. Sim. Você acha que naturaliza esse pai não estar ali. Razão. E aí, mais uma vez, romantização em cima do nosso cansaço, da exaustão. Concordo, porque eu sou pai também. Quando me chamaram a primeira vez, eu também adorei. Falei, que bonitinho. Tem muita mulher Agora eu que só ama. gosto porque eu peço presente no Dia dos Pais, aí eu ganho. Agora eu exijo o presente no Dia dos Pais. Exaustão. A gente tem um vídeo que explica muito isso. Roda pra gente, por favor. Beijo, amor. Beijo, crianças. Daqui a 2 semanas o papai está de volta. Amo vocês.
Amor, ficou alguma dúvida? Se eles sentirem alguma dor, o nome do remédio e a quantidade de gotas que tem que dar tá anotado aqui na geladeira. Eu já deixei a pastinha pronta, é só passar no pão e dar pra eles tomarem café de manhã e tem manga cortada na geladeira também. Por favor, lembra eles de escovar os dentes. Se eu não chegar a tempo, o uniforme da escola tá dobradinho, guardado na primeira gaveta. Mas não se preocupa, porque eu já falei com a minha mãe e em uns 15 minutos no máximo ela deve estar chegando pra te ajudar. De qualquer forma, eu vou tentar resolver tudo logo e voltar antes deles acordarem. Beijos e até daqui a pouco. Amor, em que parte da geladeira tá a manga cortada que você falou? Não tô achando. Dói quando a dor É muito bom! Andressa, você foi lá em casa, não foi? Eu ouço muito isso. Gente, é muito maravilhoso, não, Renata? Muito bom. Você se identifica total? Nossa, total. Total, né? Eu me identifico total. Gente, eu já deixei uma vez, eu saí para trabalhar e deixei, são 2 pais, eu tenho 3 filhos, 2 com um e outro com outro. E assim, Ainda tem que lidar com 2 pais. E assim, são pessoas incríveis, um já está lá no céu, o Peré e o Raul, mas foram muito ausentes. Então, assim, uma vez eu fui trabalhar e o Tomás, era meu filho mais velho, ele era pequenininho, ele mamava na mamadeira, já não estava mais no peito. Eu deixei a mamadeira do lado da cama, botei ele dormindo já, mamado, assim, tinha a próxima mamadeira, estava do lado da mesa de cabeceira, com o pai dormindo, deixei a fraldinha, tudo do lado, uma roupinha, uma muda de roupa para trocar, e voltei assim umas 3 horas depois. Tava o Tomás acordado, o Pereio dormindo, a mamadeira toda no chão, todo xixi, cheio de cocô, não tinha trocado fralda, nada, era trocar uma fralda. Foram 2 horas que eu saí. Esse seu vídeo é genial, me identifiquei total, gente. Eu acho que a gente é de uma geração pior ainda, né? A gente também acha que é pior ainda. Claro, você defende até hoje. Adoro! É hoje que esse Como? Eu Agora, acho que algumas gente, coisas são naturalizadas. Ah. E eu, ouvindo vocês falando e até vendo essa cena, demorei muito tempo para me questionar, por exemplo, eu acho que, com todo amor, né? Cuidado, por que quando a minha mãe viajava... Não, imagina, você é a melhor mãe do mundo, mas... por que quando minha mãe viajava, eu ficava com a minha avó? E não com seu pai, né? Exatamente. E depois eu comecei a entender. Então, quando você falou... Pra você sobreviver, você precisava Exatamente, porque meu pai estava em São Paulo. Por que que... Aí, depois eu fui entendendo. E aí, quando você falou, a mãe acaba sendo mais mal... Não é isso. É porque quando você é uma criança que está sendo criada, justamente, mãe solo dentro de um casamento, né? Mesmo que Isso. depois não tenha sido mais. É muito fácil você olhar para o seu pai, e eu estou falando assim, tentando resgatar uma criança interior minha. É muito fácil olhar para o seu pai e falar, nossa, ele é tão mais legal. Claro. Exatamente, Não é por Marcelo. mal. E aí, com o tempo passa, e hoje eu consigo reconhecer. Imagina, minha mãe estava fazendo tudo. E com o maior amor do mundo, né? E com a maior eficiência do mundo. E sendo a chata e passando por chata. E né? a gente exausta, né? Exausta. Aí ainda tinha naquela época, nossa, fica louca. Exatamente. Ansiosa. Nossa, não... Histérica. Tinha umas coisas, não contando muito problema, que ela fica muito nervosa. Claro. Agora, a Andressa conseguiu uma coisa que eu quero te perguntar, como é que ela conseguiu, você conseguiu zerar as telas na sua casa. Como é que você conseguiu? Me conta. Então, na $1 milhão de verdade, dólares. esse controle das telas sempre foi uma preocupação. Então, já aconteceu de, em outros momentos, a gente conseguir zerar telas, só que, às vezes, a gente acaba recorrendo novamente, porque são várias fases que a gente atravessa, né? Só que, neste momento, em que meus filhos estão com 5 e 7 anos, as telas, que embora seja prejudicial para o desenvolvimento da criança e tudo mais, é uma rede de apoio, acaba sendo um refresco. Só que para mim já não estava sendo mais, porque eles brigavam para ver quem ia ficar com o controle na mão, qual desenho que ia assistir. Quando eles concordavam com o desenho, não concordavam com o episódio. Então, quer dizer, a tela é prejudicial, mas ela pode me ajudar. Não estava. Não estava. Então, a gente só estava com o prejudicial mesmo. Então, eu falei, gente, acabou. E como é que foi a reação deles? Não, de início eles contestaram, isso não é justo, e brigaram, e bateram o pé, mas eu falei, nesse momento a gente vai precisar ficar sem,
tá? Para vocês conseguirem fazer outras atividades também, porque agora a gente está morando em Saquarema, tem praia, num quintal gigante, e eles estavam deixando tudo isso de lado para poder ficar dentro de casa olhando para a cara da televisão o tempo inteiro. Então, foi uma medida drástica, né? Não teve... Mas maravilhoso. Foi bem arbitrária, não vai ter mais. Mas essas horas é que eu não. Exatamente. Vai falar, não, filhos, então vocês vão fazer a manutenção do tempo de tela de vocês. Como? Jamais. Não. Quem vai fazer sou eu, e o tempo é nenhum. E aí eu guardei a televisão. Adoro, Andressa. Sua fã aqui na sua frente, tá? Mas a gente tem um dia na semana que é a sessão cinema. E aí a gente senta todo mundo e assiste um filme, né? Mas assim, durante todos os outros dias da semana é 0 telas e eles vão brincar, né? E as pessoas até me perguntam, e como é que é, gente? Eu acho que o difícil... Como é que é? Muito engraçado. Nossa, que mundo é esse? Como é que brinca, gente? E agora? Porque eu acho que o mais difícil é tomar a decisão. E fato, no início eles vão contestar, vão pedir, mas depois eles vão se adaptando. Ficaram menos ansiosos? Ficaram. Eles estão aprendendo a lidar com o tédio. É isso, né? E eu não fico entretendo eles o tempo inteiro, procurando atividade mirabolante para fazer com eles. Eles simplesmente estão inseridos ali. Eu estou lá na cozinha fazendo uma comida, eles estão ali junto. Descasca o ovo. Corta uma coisa. Funções normais do dia a dia. Funções normais todo do mundo dia a fazendo dia. junto. Arrasou. Eu adorei o lidar com o tédio. Lidar com o tédio, também adorei. Alguma coisa tem que acontecer a todo momento, né? Eu vou fazer o quê? Nada, imaginação. Não existe criatividade, imaginação sem tédio. Exatamente. Eu lembro de brincar com os produtos do banheiro da minha avó. Então, cada um tinha um personagem, assim. E isso que vem tudo, né, já dado para as crianças, elas perderam a possibilidade de imaginar, de criar. Só ver o efeito, né, nas crianças. Em casa, eu com uma adolescente, eu vejo que ela tem uma dificuldade de como eu vou estudar essa matéria. Olha que loucura. Não tem um método, né? Exato, porque está lá na escola. E é muito doido isso, porque por mais que as escolas tenham sancionado essa lei de não ter o celular, né, na sala de aula, tá na mochila às vezes, sabe? Então, assim, eu que não acordo cedo com elas para ir para a escola, com a mais velha, por exemplo, o celular vai para a bolsa, mesmo que desligado, mas ela está aqui na aula sabendo que o celular está aqui na bolsa. Tem uma ansiedade para acabar logo e pegar por causa do vício, entendeu? E essa dificuldade também do estudo, de como a gente chegava em casa, ficava caderno de história, copiava a matéria, estudava aqui, pegava... Hoje é o Google, é o ChatGPT, é não sei o quê, é uma infinidade de coisas que eles já não sabem como estudar em casa sozinhos. Na verdade, perde a habilidade de muitas coisas, exatamente. Né? Ô, Cissa, eu achei interessante a Andressa falando, porque eu já li uma entrevista sua, já vi você falando que está numa fase de respiro. Sim. Quando que melhora? Acabou de ser mãe. Ela acabou de ser mãe. Não melhora, Que idade que é o filho dela? 5 e 7. É porque já foi bem caótico. Mas eu acho que isso tem a ver também com o tanto de rede de apoio que você tem, sabe? Eu acho que isso é muito proporcional ao estilo de vida, à realidade que você leva. Você está amenizando, vai terminar essa fase e entra a adolescência. Exatamente. Socorro! Então, mas essa fase, né? Estamos falando dessa fase. Da próxima eu não quero nem saber. O puerpério vira fichinha na adolescência. O puerpério vira fichinha, imagina. Faço, Agora, sim. Andressa, você é mãe de 3 filhos, do Pedro, da Maria e do Caetano. O Pedro tá lá com o Rafael, junto lá, não está mais nesse plano com a gente. E você reforça sempre a importância de falar sobre ele, como eu falo do Rafael sempre. E no início as pessoas evitavam de falar sobre o Pedro com você. Como também comigo evitam assim, acham que vão me deixar triste. Eu adoro, eu gosto. Eu falo do Rafael o tempo todo, ter ele tatuado em mim aqui. Eu adoro escutar histórias do Rafael. Samara era amiga do Rafael, eu adoro que me contem coisas que eu não sei. E eu acho legal que isso você tem. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que morte, né? Falar de morte ainda é um tabu. E aí, pelo fato da gente não tratar desse assunto com naturalidade, as pessoas não têm repertório para falar sobre morte, para poder lidar com uma pessoa enlutada, principalmente no nosso caso, né? Que foge à ordem natural das coisas, né? Que o filho se vai antes da mãe, do pai. Então, eu acho que numa tentativa de não magoar ou de despertar algum sentimento, as pessoas simplesmente fingiam que o Pedro não existiu,
as pessoas simplesmente... E dá uma aflição isso, né? Exatamente. É horrível. Pode desaparecer com uma história, né? E às vezes estavam contando sobre alguma coisa, eu falei, e o Pedro, e aí você já percebe o semblante das pessoas mudando e querendo mudar de assunto também, porque não se sentem confortáveis para ouvir, né, uma mãe falar de um filho que não está mais entre nós. Mas eu nunca deixei isso me abalar, sempre que eu podia, eu falava, até o momento que as pessoas entenderam que ela fala dele, para ela é natural e importante falar dele. E aí hoje, na minha família, todo mundo fala dele. Ai, meu amor, minha irmãzinha querida, isso aí. Salve Pedro, filhos. salve Rafa. Salve. Nossos filhos, exatamente. E como é que a Maria e o Caetano lidam com isso também? Eles super falam do irmão. O Caetano tem uma conexão, assim, incrível. Às vezes ele chora de saudade do irmão. E o irmão dele, né, morreu muito antes dele nascer. Só que ele sonha com o irmão, ele fala sempre do irmão, ele sempre inclui o irmão. Ai, que lindo. Quando a gente fala alguma coisa, é a nossa família, ele é, e o Pedrinho também. O Pedro está sempre em todas as nossas histórias, porque eu acho que tratar o tema com naturalidade fez com que ele abraçasse, né, a importância de manter a memória do irmão vivo. E para mim é incrível, porque é isso que eu quero mesmo. Enquanto a gente estiver aqui, a memória do Pedro vai estar preservada. E dignificada, eu acho e honrada, né, e respeitada. Eu acho esse teu depoimento tão importante, porque assim, eu lembro que teve uma época que por carinho até, as pessoas ficam com um jeito para chegar perto da gente e falar, né? Não querem entristecer a gente. Me disseram assim, uma amiga minha muito querida, falou assim, você está com muita foto do Rafa pela casa, você não quer tirar algumas e não sei o quê, para você não ficar triste. Mas eu falo para você não ficar triste, porque eu tenho por tudo que é lugar, eu acho que eu tenho mais dele do que dos meus que estão aqui em terra, entendeu? Eu falei, não, eu quero, aonde eu virar a cara, tá ali ele, eu quero, me faz um bem, assim, imenso ver ele presente em todos os lugares. Então, acho que esse depoimento é muito bom para as pessoas saberem que falem dos nossos filhos que viraram anjos, não tem problema. Porque realmente a gente tem, quem não passa por isso, tem esse um cuidado, de falar levou um tempo para você chegar nessa... Ou lá no início ainda era muito difícil? Não, eu sempre falei, sempre, né? sempre falei muito dele. Sempre. E gosto que falem dele, peço, sabe? Alguém fala assim, eu tenho uma foto, teve aqui outro dia alguém na bancada e falou assim, eu tenho uma foto, eu tocando com o Raul, era um músico, o Milton Guedes, aqui, ele falou assim, tem eu tocando com o Raul e o Rafael tocando junto. Eu digo, me manda essa foto, cara. Eu tenho fotos lindas nossas com o Rafa lá em Bariloche. Pelo amor de Deus, Samara, me manda, Cissa. adoro. Com a Bárbara Paz. Com a Bárbara Paz, exatamente, a gente viajou juntas. Sim. Agora, Andressa, vou estar aqui para nós. Porque o Pedro e Rafa dominam aquela história, porque eles também são poderosos. Eles são poderosos. Fala disso. Andressinha, você escreveu um livro, Da Cor Que Eu Sou. Me fala um pouco desse livro que você não trouxe para a gente mostrar aqui. Pois é. Quando eu cheguei aqui, eu falei, nossa... Mas conta pra gente do seu livro. Então, esse livro foi um convite, na verdade. Foi a minha editora que fez esse convite. E eu falei, por que não? Né? E aí, quando eu estava escrevendo o livro, eu falei, gente, eu precisava desse convite. Eu precisava escrever esse livro. E é um livro que ressignifica a minha infância de criança preta numa escola particular, majoritariamente de alunos brancos. Né? E é uma forma de ressignificar essa minha história e exaltar a existência de pessoas pretas e como a personagem do livro, ela lida diferente com a situação que eu vivi, né? Só que hoje ela tem ferramentas, hoje ela tem uma família que acolhe, hoje ela tem representatividade, né? Então, diferente do que eu vivi, ser uma das poucas crianças pretas numa escola de crianças brancas, para ela não é nenhum problema. E se alguém vê o problema, ela entende que o problema é daquela pessoa, né? Do olhar daquela pessoa e que o problema não tem a ver com ela, né? Então, é um livro que é basicamente sobre isso, né? Um livro antirracista que exalta a existência de personagens pretos, né? De pessoas pretas, e uma forma também de ressignificar essa minha infância numa escola particular com crianças, né? Majoritariamente brancas. Da Cor Que Eu Sou. Qual é a editora? Matrescência. Matrescência. A gente acha nas boas livrarias do ramo? Nas livrarias não. Você acha na internet e no próprio site da editora. Tá, que é importante, né? Samara entende bem disso. Você tem? Eu tenho, óbvio. Claro, Samara entende bem. Agora, a gente mostrou aquele vídeo
você e seu marido, que fazendo uma cena e tal, ele fazendo... Mário Sérgio, né? Sérgio Carolina. Sérgio Carolina. Falei isso, não falei Sérgio Carolina? Claro, eu ouvi isso. Eu falei isso. Você tá louca, É que eu Andressa? ouvi errado. Você ouviu errado. Sérgio vezes eu Carolina, me exatamente. equivoco. Só que ele tá interpretando um pai relapso. Mas, na real, ele divide com você as tarefas, não divide? Você, Ah, ele pegou... ajuda, ele até ajuda. Ele até Ele não ajuda. é louco. Ele não é louco, não é nem louco. Não, Adorei, Andressa. é só um personagem, né? E ele parou de receber hate por conta do personagem. Hoje as pessoas entenderam que ele só está representando a maioria, né? E é muito dos bom pais, isso. dos homens. Ô, Andressa, Mas um e personagem. o seu público se identifica muito com isso, né? Muito. Os homens te tá com hate? Pior que não. Não? Não. Inclusive, às vezes, quando eu encontro alguém assim, fala, minha esposa encaminha muitos vídeos seus. Eu faço muito isso com meu marido. E ele só me fala assim, mas ela exagera um pouco, né? Eu falo, não. Ela ainda tá pegando leve. É porque ainda tem essa, né? A gente tem que educar filho e educar marido, né? Nossa, Porque tem que educar dá também mais eles. trabalho. Não tem que Não nada, deveria, né? Tem, né? não tem que nada. Você tem nada. toda razão. Falei errado, vamos lá. Você tem toda razão. Eu não falei nada certo. Tem toda razão. É Vem cá. outra geração. É, eu também claro, pensei, eles claro. têm que... Não, É não claro. tem que nada. Agora, os seus vídeos, Andressa, eles têm muito humor, isso eu acho genial. Você acha que, assim, que o humor é uma ferramenta? É necessário manter o humor sempre como aliado para chegar mais rápido essa mensagem assim, para os seguidores? Com certeza. Eu acho que o humor, ele conecta e ele tem esse poder também, né? De fazer a mensagem chegar de uma forma que a pessoa não repila, né, aquela mensagem. Porque, tá rindo, mas a reflexão, de alguma forma, está sendo penetrada ali naquela pessoa. E eu acho que o humor, né, para mim também é um escudo, porque eu sou uma pessoa extremamente tímida. Bonitinho. Muito. Eu li que você tem fobia social. Eu tenho fobia social. Você tá bem? Você tá medicada. Medicadíssima. É verdade, ela estava toda quietinha. Nossa, começou a falar, a gente não consegue parar de te ouvir. Uma coisa, né? Não, mas é exatamente isso. Eu, né, fora de cena, tô no meu casulo. E aí, depois eu me abro. Mas é isso, né? Eu acho que o humor, ele tem esse poder. Essa função, Essa capacidade de furar bolhas também, Exatamente, né? muito. De falar muito. para quem está na nossa bolha é muito... Nem precisa, né? O importante é a gente sair dessa bolha e furar outras bolhas. E o humor é muito sério, gente. O humor é uma coisa muito séria, porque toca em situações, toca no humor, fala de coisas políticas, fala dessas situações da gente, de uma seriedade que chega mais... Vamos ver mais um exemplo dos seus vídeos? Vamos lá, por favor. Adoro. Você sabe o que é uma surra? O que é uma surra? É umas palmadas. Coça. Uma coça. O que é uma coça? Que eu tô coçando. Que você tá coçando? Entendi. Sabe pra que serve isso aqui? Pra botar na cintura. Mas pra quê? Aqui. Você sabe o que é castigo? Castigo É. E isso aqui serve pra quê? pra botar no pé. Uma chinelada. O chinelo. É o chinelo? Aí a gente pega o chinelo e faz o quê? Eu coloquei no pé. O que é isso aqui? Ai, que demais, Andressa. Que coisa linda, gente. Você acha que a sociedade está optando por uma educação não violenta ou ainda falta ainda? Eu acho que falta muito. Eu acho que falta muito. E eu vejo isso quando eu posto esse tipo de conteúdo. Tem as pessoas que, né, se interessam, se familiarizam, mas a maioria ainda tem os seus questionamentos, porque, de fato, é uma forma diferente de você ver a relação entre pais e filhos. Mas mães e pais? Muitos. Sim, Que sim. coisa bacana, né? Porque eu achei que era coisa da nossa época. Nossa assim, Senhora. Exatamente. Não, você vê vídeo em que as crianças são expostas, ridicularizadas, e se você olha os comentários, mas por que não bate? Era só uma coça. Falta de pomada. Exatamente. Então, assim, você vê que a maioria
ainda carrega esse pensamento de que castigo físico é o que vai resolver, é o que vai fazer a criança aprender, né? Tem aquela, se não apanhar em casa, vai apanhar na rua. Gente, então, tipo assim, apanhar tudo bem, desde que... Em casa... Desde que eu esteja batendo. O problema é o quê? O que a criança vai apanhar? Pelo contrário, você até legitima uma violência e ensina para o seu filho, sua filha... Que parece que é natural apanhar. Que é natural, naturalizar, apanhar e bater. Eu que crio meninas, eu tô super atenta a isso, porque tá num relacionamento, aí a cara pega pelo braço, acha que tá tudo bem, que termina, joga a latinha na parede, tá tudo bem, se tem esse exemplo dentro de casa. Exatamente. Então até leva para sua vida adulta essa naturalização da violência dentro do relacionamento. Andressa, você é um máximo. Eu sou muito sua fã. A gente vai continuar falando, porque aqui é para esse mudeirinho falar tudo junto, hein? Fobia social lá na tua casa. Aqui não, aqui não fala pra caramba, minha irmã querida. A gente continua falando, tá? Tá bom. Meus amores, a gente vai dar uma paradinha pro intervalo rapidinho e no próximo bloco a gente conversa com essas queridas, lindas, maravilhosas, Renata e Marcela Ciribelli. A gente volta já já. Beijos. Mua! E a gente está de volta com o seu Sem Censura, que hoje faz uma celebração às mães. E lá vem uma dupla de mãe e filha incrível, que eu amo. Essa mãe, então, nossa senhora, minha parceira, ó, aprontamos muito no trabalho e na vida, porque ela é uma jornalista talentosa, super, mega, hiper inteligente, gata e muito bem informada. Ela está na TV como repórter do Fantástico e na internet como apresentadora do podcast Prazer, Renata. Bom, a Renatinha foi mãe aos 25 anos dos gêmeos Marcela e Rodrigo. Renata Ciribelli é puro sorriso e orgulho, porque ela está aqui hoje com um dos filhos, a querida, linda, inteligente, mas é uma potência essa menina pra gente, né? Mas essa mulher, Marcela Ciribelli, que foi eleita uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina, não é pouca coisa não. Ela é uma referência grande para as mulheres como empreendedora, escritora e criadora de conteúdo. Ela é fundadora e diretora criativa da plataforma Óbvios e autora do livro Aurora, o Despertar da Mulher Exausta. Esse livro foi indicado ao Prêmio Jabuti em 2023 e agora eu vou virar a cadeira para essas duas lindas, meu amor! Minha lindeza! O que tá Marcela? Menina, nem fala. Eu acho que a última vez que eu vi Marcela foi quando eu entrevistei você e os seus filhos. Eles eram crianças. Olha, acho que eles tinham 5 anos. Agora, olha, Marcela, gente, o que tá de beleza. Calma, a gente se encontrou no Baixo Gávea uma vez. No estado que a gente tava, meu Deus do céu, Baixo Gávea, você não pode me cobrar, Marcelinha. Eu já falei pros meus filhos, agora neto, busquem vovó no Baixo Gávea. Renata, você foi mãe moça. Quer dizer, na nossa época... Você também, né? Eu fui aos 20, você foi aos 25, né? Você Eu fui mãe aos 20, aos 20 anos. Mas você foi mãe de gêmeos. Nossa, como é que ser uma mãe jovem e logo de 2 ao mesmo tempo, assim? Foi uma loucura. Imagina. Foi um atropelo. Posso falar isso na frente da Marcela hoje? Eu tô preparada, eu tenho terapia. A Marcela tá preparada. Olha lá o tamanho da barriga. Oh, meu Deus do céu, gente. Que coisa gostosa. Sim, a minha mãe conta. Rodrigo, meu Deus. E sempre lendo, né? Como ser mãe, né? Deve ser alguma coisa assim. Olha só isso, socorro. Meu Deus. Mas sou uma criança com 2 crianças, É né? uma criança com 2 crianças. É uma criança com 2 crianças, olha só. Incrível. Minha mãe fala que eu saindo da maternidade, eu não lembro direito disso, não. Ela fala que eu chorava com um filho aqui, eu não vou conseguir criar. E chorava. Mas eu virei uma coisa louca. Você sai com 2 crianças, e agora? O que eu vou fazer na minha vida, né? E eu não deixava ninguém chegar perto. Não queria que ninguém me visse eu amamentar. Acho que foi uma certa depressão pós-parto, sabe? Que eu não queria ninguém por perto. Ninguém. Aí a família organizou, agora vai ao cinema depois de 1 mês, 2 meses, para você sair de casa, né? Eu lembro que eu fui ao cinema, eu chorava que eu queria voltar para casa. Mas isso daí eu até entendo. É muito... A gente vira muito bicho, né? Vira bicho. Vira totalmente... É uma coisa animal, né, da gente, assim, esse sentimento maternal, esse instinto maternal, a gente vira totalmente bicho. Eu não acredito em instinto.
Você não acredita? Mas eu acho... Eu não sei. Então eu vou mudar o nome instinto, uma coisa. Eu acho que é uma história de amor que Porque isso você se basta. é visceral, né? É visceral. Mas a questão do instinto já é meio histórica em relação a... É uma função que ela é designada tanto para homem quanto para mulher. Qualquer um pode, tirando amamentar. Mas, historicamente, foi dado para a mulher para que ela fosse a única responsável. Mas a gente fala então, no sentido criou-se o mito do instinto materno. A gente fala do instinto animal, né? Sim. Da sua cria, né? Eu me sentia... De proteger. De proteger. Marcelinha, e você, assim, você na sua infância, o que você lembra da sua mãe como mãe? Teve um episódio, ela era brava. Calma, Marcela. Marcela, olha que você vai apanhar já, hein? Não ela pode te dá bater. uma palmada já. Não pode agora. Cícero, eu acho que tem uma coisa muito importante, é uma virada para mim, que é uma entrevista que eu vejo da minha mãe. Eu acho que ela estava ainda na TV Cultura. Pode ser. São Paulo. São Paulo, e aí eu vi, eu acho que eu tinha já uns 28 anos, e eu a vi fazendo essa entrevista com uma voz, uma menina, e ela estava, acho que a gente tinha acabado de nascer, ou é um pouco antes, e aí eu vi a menina que me teve. Ela estava com 28 anos? Não, acho que você deve estar com 24. Eu tive você com 25. Ou 26, não sei. Mas eu humanizei a minha mãe de uma maneira. Eu comecei a ver assim, essa menina teve 2 crianças. Quando eu penso que eu, com 34 anos, minha mãe se mudou para o Rio de Janeiro, com 2 filhos, e tudo que ela proporcionou para a gente, e como ela criou a gente, eu penso assim, meu Deus, que mulher eu falo isso pra você sempre. Porque eu consigo entender, porque a minha lembrança é de sempre ter para onde voltar. E isso para mim é muito bonito, assim, eu sempre soube que eu tinha para onde voltar. E isso na minha vida inteira. Mas eu já tô... É verdade, assim, porque assim, dá uma coisa errada, eu sei que a minha mãe... Mas a minha mãe não é aquela que, o mundo tá contra você, não, tá? Sim. Nos momentos mais difíceis da a minha mãe falou, levanta, vamos lá, você dá conta. Vamos. A minha mãe é fazer a minha o quê coragem. nesse... 2 arianas aqui, exatamente. Então, eu acho que essa é a minha visão da minha mãe, assim. Ela deu conta, cara. E não era fácil. Agora, ouvindo ela falar, Cícero, eu lembrei que a Renata ela recebeu um prêmio muito importante no jornalismo, que é o Vladimir Herzog. As crianças tinham o quê? 2 anos? Olha, foi em 87. O primeiro, elas não tinham nascido. Não, mas você, logo depois que elas nasceram, 90. você também recebeu em 87 esse prêmio. Elas nasceram em 90. Então eles nasceram foi quando... em 90. Entendi. 90. Porque eu estava lendo sobre isso, eu falei, como é que ela com 2 filhos deu conta e ainda foi premiada? Porque é muito difícil. Mas tiveram outros prêmios. Ai, que maravilha. A gente fala muito assim, acho que maternidade... É uma história, é um amor de adolescente, né? Não passa nunca, né? É amor forte, né? Sofrido. E tem uma coisa, assim, de um amor que basta, né? Assim, eu acho que o amor de mãe e filho é uma coisa... Acho que eu não me dava conta de que eu seria amada também. A gente acha que a gente só vai amar o filho, é só né? incondicional, não é só de um lado, né? Na hora que você começa a ser amada por 2 crianças ao mesmo tempo, gente... Na época, eram 16 fraldas de pano por dia, porque não tinha dinheiro para comprar já não era mais fralda de época do papel. alfinete, tinha aquela fita que a gente botava, né? Isso, era muito caro ser mãe. E eu tinha que lavar fralda e dar... Nossa, aí as crianças vão crescendo, é uma loucura. E um homem e uma mulher, Isso, né? sabe o que eu ia te perguntar? Pois é, para as duas, até essa experiência de ter 2 filhos de gêneros diferentes. Cissa, eu me lembro... O amamentar foi uma coisa muito linda para mim, porque eu podia fechar o olho, eu sabia quem era a Marcela, quem era o Rodrigo. Eu falei, não quero nunca mais, na vida, perder essa sensação. Porque isso dizia um pouco da personalidade deles até hoje. É muito maluco isso, né? Que coisa incrível. Como muito visceral. Eu quero saber o que meu... Como é que a Marcela mamava? Quer dizer, como é que a Marcela mamava? É a menina e o menino, sabe? A Marcela é muito mais delicada. O Rodrigo não saía nunca e chorava. Ele era sempre mais ativo, sabe? O Rodrigo é super. Tanto que hoje ele é artista de circo. Né? Maravilhoso. Maravilhoso. E para você, assim, essa infância com um irmão gêmeo de outro gênero?
Eu digo que isso é o início do meu trabalho, né? Porque, assim, se hoje eu trabalho com, por e para as mulheres, é porque eu nasci num laboratório. Então, você crescer ao lado de um homem é você saber quais que são os sonhos que são resignados a ele e a você, quais são os elogios que são dados a ele, quais são a você. E agora é uma experiência meio interessante que a gente está chegando, que é também o envelhecer. Porque, claro, eu ainda sou muito nova, eu sei, 35 anos, mas existe um portal de uma sociedade que tem uma pressão estética. E eu vejo meu irmão com umas permissões que eu não sei se eu tenho. Tanto do cabelo branco, tantas rugas. Eu acho que agora já entrando numa etapa muito interessante. Mas o meu irmão e eu... Ela sempre cuidava muito do Rodrigo. Muito. Muito. E eu vou te falar uma coisa que é interessante, vai crescendo na adolescência, vai testando as minhas teorias, né? Porque aí o menino leva a namorada pra casa, tá tudo certo. E a menina leva pra casa já era um pouco mais diferente. Olha eu, né? E aí eu tenho que me testar Olha aí, Andressa. Se eu acho tudo normal... Você vai passar por isso, você tem Não, eu fiquei aí, Renata. Eu passei sendo irmã, né? Então, aí eu tenho que me questionar, e eu tenho que vencer isso. Aí a Marcela... Foi um momento muito interessante de eu aprender até o feminismo. E ela me cobrava. Por que o Rodrigo você não cobra de arrumar a cama? Que nem você cobra de mim. Você lembra disso? Eu nasci assim, gente. É um inferno. Então, ela foi me ensinando. Meus filhos é muito uma troca, assim. Com certeza. De te ensinar, né? É a vantagem de ser mãe muito nova também, né? Com certeza. É porque é diferente você engravidar como uma mulher feminista e na hora que você tem também, né? De novo, o laboratório... Tá, você banca colocar isso em prática? Isso. Eu fui criada por uma mulher feminista, mesmo que essa palavra não fizesse parte do vocabulário dela, e tem uma situação muito clara na minha cabeça. Eu, aos 18 anos, com carteira de habilitação, não podia pegar o carro do meu pai, mas o meu irmão, aos 16, podia. Sem carteira? Sem carteira. Essa sociedade que vivemos e que ainda tem bastante disso, né? Agora, imagina você mãe de homens, se isso é muito mais difícil, porque o Rodrigo era muito mais agitado. Muito mais agitado. Eu chegava em casa do trabalho, o Rodrigo já tinha dado 3 pontos. E a Marcela certinho, hora de tirar... Acabou, tirar a fralda. A Marcela, a gente vai pro piniquinho, tudo certo. Rodrigo era escândalo, tirar chupeta. E as brincadeiras de menino, são brincadeiras também mais agitadas. Mas calma, não é só um menino, né? Era um ser humano que ia virar um acrobata de circo. Contexto. É verdade. Eu não sei se eu sou um gênio. Ele assistia a televisão de ponta cabeça. Falava, vai quebrar o pescoço, menino, para! Que maravilha, Renata, que maravilha. E eu acho que tem uma coisa também de filho, né? De menino, assim, que eu não sei, eu trabalhei isso muito na análise, que eu dizia assim, por que comigo responde de vez em quando de alguma maneira assim, meus filhos são maravilhosos, vocês conhecem, a Andressa não conhece, mas aqui todo mundo conhece, são maravilhosos, eu acho que são pessoas, eu consegui fazer pessoas do bem. Não, sabe, eu vi assim. os seus filhos recentemente, aqui eu vou contar, no dia do aniversário da Cissa, não tem coisa mais linda. Para mim é uma emoção, porque o amor deles, o amor, o carinho desses 2 meninos com você. São meus grandes amigos. Eu também, hoje em dia não, já há muitos anos, eu comecei a me permitir aprender. Porque de vez em quando você fala assim, tá metido a me ensinar coisa aí, tá, olha lá. Só agora, Cissa, eu sou completamente rendida ao aprendizado. Não, mas eu me rendi já tem bastante tempo assim e agradeço muito. Mas eu digo assim, menino, eu acho que tem uma coisa deles reagirem por serem mandados por uma mulher também, porque tem uma coisa de machismo estrutural. Entendeu? Assim, como é que, quanto mais esse 1,5 metro de pessoa aqui, sabe? Mandar em mim. Mandar em mim. Eles têm um pouco da sua loucura também. Eu tô falando assim, já mais velhozinho, já adolescente, entendeu? Você não sentiu isso assim quando assim, te encarar, mais Acho do que até hoje. Não, o Rodrigo é menos... A Marcela, ela é mais calma que o Rodrigo. O Rodrigo, ele é um pouco... Por exemplo, a Marcela nunca dormiu em casa, não avisou. Né? Lá em casa... Imagina isso, o Rodrigo não avisava. Até hoje, às vezes, eu tenho que mandar mensagem para ele e me responde 3 dias depois. Mas eu já acostumei que o ritmo dele está tudo certo. Sim. Entendeu? Já não entro em pânico. Mas é diferente. Eles são muito mais independentes da gente, eu acho. Eu acho que querem se livrar de uma mulher, sabe? Agora, da autoridade de não aceitar a ordem, pode ser. Sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Talvez sim. De falar, não, eu sei tanto quanto você, né? Pode ser, Marcela.
Nossa, que difícil. Não me coloca entre vocês dois. Que essa é a história da minha vida. Chegou um momento que a Marcela falou assim, é o seguinte, que se você tiver que falar com o Rodrigo, você fala com ele. Não é comigo. Não me bota no meio, né, Marcela? Porque irmãos gêmeos não são irmãos normais, gente. É uma outra história. Não sei explicar. É uma outra conexão, é uma outra relação. E todo mundo na minha família entendeu que o caminho para falar com meu irmão era comigo. Então, eu, já com os meus 16 anos e um pouquinho de terapia, sem entender, sem saber nomear, mas eu entendi, isso é uma carga mental. E aí eu falei, olha, não quero mais. Eu não vou ser o filtro. Vocês querem falar algo pro Rodrigo? Com 15 anos. Eu fui inferno, né, mãe? Foi. Com 15 anos. Ela me educou muito, sabe, Cícero? 15 anos eu falei, olha, você trata com filha ele, educou a mãe. Eu não quero ser sobrecarregada. Não sufoque a menina de 15 anos. Não sufoque a artista. Mas você fala, né? Eu era muito questionadora, assim. Eu acho que eu dei muito trabalho na minha adolescência. Muito questionadora. Ô, muito Marcela, questionadora. e o que você viu na Renata, desde essa época de infância, de adolescência, que você, de certa maneira, se espelhou muito nela? Eu sei que você não quis ser jornalista por muito tempo, mas você é uma baita comunicadora, assim como a Renata. O que você via nessa época que, desde pequenininha, você já se demonstrava essa comunicadora? O outro era um artista circense e você comunicadora. Sei. Eu lembro da Marcela leitora. E o Rodrigo também. Muito leitores, meus filhos. Assim, muito que mais bênção, que eu. Hein? Porque era o pai também. O pai leia muito, né? A gente lia muito. Ele me dava livrinho. Era final de semana em São Paulo, a gente ia em livraria, né? Eles gostavam de ler. Genial. Era muito legal. Genial. Mas Olha, eu não sou essa mães, leitora, pais, não. Mas eu não sou essa leitora, todo mundo não, que tá em casa, isso aí é maravilhoso, em livros. Como eles foram, Presente para criança é livro. ler juntos, né? Nosso programa era, então, vamos todo mundo para a sala e cada um abre um livrinho. Ai, que barato isso! Deu no que deu. Vamos mostrar já. Tinha isso, era muito interessante. Eu jamais podia imaginar naquela época que eu ia ter, que eles iam seguir por um caminho assim mais artístico, sabe? Os dois. Porque eu te confesso, eu falava, Marcela, acho que você tem que ser dentista. Dentista. É verdade. É verdade. Ela queria muito que eu fosse dentista. Ó, a Lília Teles, nossa amiga, outro dia tava eu e a Lília falando de filhos, como, né, papo de mãe. Eu falei, pois é, eu queria que minha filha fosse dentista, porque ela é assim, independente, dentista ganha bem, nunca... E a Renata, médico, eu também. doutor, a Lisa, filha dela, falou, eu não acredito que você queria que a Marcela fosse dentista. Minha mãe também. A Lisa é amiga nossa, Lília Teles. Grande Lília Teles, nossa jornalista incrível, maravilhosa. Maravilhosa. Mas, Você nunca quis que seus filhos fossem dentistas, né? Não, eu queria que alguém fosse assim, um economista, porque eu não sei mexer com dinheiro em nada, eu não entendo nada de economia. Eu queria que alguém tomasse conta das minhas coisas. Não, faz sentido. Pois é, lá na casa é tudo artista. Minha também. mãe queria tudo bons artista. dentes, por exemplo. Bons dentes. Não gastar com isso. Ai, que besteira, uma boa limpeza. Mas te respondendo, eu realmente, olha, é uma pergunta que eu respondo muito e eu tento investigar onde que veio a semente disso. E eu acho que, primeiro, na nossa casa, a conversa sempre foi o grande programa. Então, assim, a coisa da TV, por exemplo, não era tanto. O nosso entretenimento era conversar. Então, a gente fala, né, mãe? Como a gente fala? Deus me livre. Ótimo. Fala. E a minha mãe, ela, né, não vai falar, mas assim, minha mãe é uma grande apaixonada pelo que ela faz. Até hoje. Minha mãe tem uma matéria na semana para fazer. Ela começa a falar do que ela está pesquisando e do que ela está indo atrás e como que foi o bastidor. E eu acho que a paixão da minha mãe pelo assim que ela mesmo, fazia, eu acho que não é que ela me deu técnica, mas assim, é tanta paixão que eu acho que acaba passando um pouco. Eu acho que eu também quero amar isso, mas eu fugi muito, Fabi. Eu tinha muito medo do que ia acontecer se eu fosse no mesmo caminho da minha mãe, porque a gente é um pouco parecido. Eu tinha muito medo da Marcela ficar conhecida, engraçado, né? Ah, ela falava, por favor, só não fica famosa. E ela ficou famosa, garota. Não é louco isso? Ela E para ficou. uma geração, você é a mãe da Marcela. Totalmente. Né? Hoje em dia as pessoas falam, oi, Renata, adoro sua filha. Manda presente pra Marcela através de mim, eu acho muito lindo. Mas eu adoro isso, gente. Ai, eu adoro ser conhecida como a mãe do João Velho, como a mãe do Tomás. Eu amo. Missão cumprida, né? Missão cumprida. Agora, a respeito de missão, você trabalhou muito desde sempre, como nós aqui, todos aqui, mas assim, eu me lembro de... Nossa Senhora, desde 18 anos que eu tenho a carteira assinada.
E você sentiu a tal da culpa, Renata, em algum tempo momento? inteiro. Ai, porque eu também, que O tempo inteiro. que merda. O tempo inteiro. E mãe Eu gêmeos tem também. duas culpas. Primeira culpa de trabalhar muito e não estar muito presente na educação, né? Essa coisa, depender da mãe. Aí viagens, né, Cícera? Viagens. Aquela viagem que a gente conversou outro dia, que eu fui para França, pelo video show, a gente trabalhava nessa mesma época. A Marcela, porque ela não é fácil, não. Ela me liga, eu ligo pra ela, filha, tá tudo bem aí com a vovó? Peraí, fala a idade, só pra... Amo Marcela, gente. Eu acho que é um contexto importante isso. Ela tinha 32 anos. Você tinha o quê, 7? Para, menos. Menos, 6. 6. Ela falou, mãe, quem vem fazer a minha trancinha pra festa junina? Eu falei, sua avó faz, ela não sabe fazer a trança. E eu chorava, eu me sentia a pior mãe do mundo. Eu tô perdendo o momento de fazer a trança da minha filha pra festa junina da escola. Isso é culpa de mãe, né? Vocês também têm, você sente, Samara? Você sente, Andressa? Não, porque eu tô em casa o tempo inteiro. Às vezes eu tenho culpa que eu não saio. Meu filho vai levar pra terapia. A minha mãe passava o tempo inteiro ali, lambendo a gente. Ou seja, vai pra terapia de qualquer jeito. Não, mas essa culpa é uma coisa meio normal pra mãe ver, né? Eu acho mãe que que trabalha. Não deveria, né? Mas eu acho que a sua geração alivia mais e a nossa geração é mais pesada. Nossa, mas você sabe que até hoje, agora olha só, o João tá com 40 anos de idade, gente. Ele lembra de um dia que ele foi se apresentar no colégio com uma bandinha de música aonde ele tocava, eu acho que era Triângulo. E eu não fui assistir, gente. Nossa, isso Não sei se era um Dia das Mães, olha só, a gente está comemorando aqui, celebrando amanhã, Dia das Mães, esse final de semana. E eu não pude, eu estava gravando. Não tinha como ir. Ele até hoje lembra disso, isso me dá uma dor no coração. Até hoje, eu digo, filho, mas... Filho, terapia, vai tratar isso. Não, vai criar um trauma novo, pelo amor de Deus. Não, mas ele lembra. Eu gostei disso. Vai criar pra me sacanear. Não é mais que... Não é que ele realmente cita isso mais hoje em dia, mas assim, na vez da bandinha lá que eu toquei treinando, você não foi, lembra? Tem a brincadeira de Barbie também, né? Que você sempre conta. Nossa, isso é horrível. Na época do video show também. Eu tinha que sair correndo, sempre correndo. Eu pegava o carro, saia correndo, sempre correndo. E saia correndo. Aí a Marcela estava brincando com a boneca, com a Barbie. E a Barbie dela, fiquei olhando assim, pegava o carro, tô com pressa, tchau, e saía. A Barbie dela? A brincadeira era essa? Ela falava pra filha. Eu cheguei na redação do video show, época da Angela Sander, eu chorava. Gente, eu chorava tanto. O Fred lembra disso até hoje Fred também. Choca. Ele lembra disso, eu chegava chorando. A Barbie da Marcela. Ainda tá um detalhe, né, Renata? A gente teve filho na época que não tinha celular. Então a gente saía pra trabalhar, cara, e perdi o contato. Nossa, na rua não tinha, parava no orelhão pra Muito ligar, bem pra lembrado que você fala assim, parece que um celular hoje, ser mãe hoje é diferente, gente. O celular tem suas vantagens. A Renata falou uma coisa que eu concordo com ela. Eu acho que a culpa é muito da geração de vocês. Não que eu não tenha culpa, mas eu sou muito feliz trabalhando. Então, ter um filho de 6 meses em casa, tá ok. Eu tenho que mas vocês têm hoje uma rede de apoio das mulheres mesmo, que a gente não tinha, não. Não tinha. Entendeu? Nossa, mãe, ainda assim, separada, né? Tinha uma coisa assim, olha, tem que dar conta da mãe, tem que dar conta de tudo. A gente tinha que dar conta de tudo, Cis. Tudo. A minha mãe só fala, mas eu fico com o seu filho se você mandar junto com a babá. Eu digo, mas não tem a babá. Se eu tô pedindo pra você, porque não tem babá. Vamos entender? Não, eu era tudo assim. Olha, eu cheguei num ponto de cansaço, eu não tinha dinheiro para colocar os dois na escola. Aí o Rodrigo foi pra escolinha e a Marcela ficou em casa, porque tinha que ter alguém cuidando. Tá vendo? Porque é 2 de uma vez, os 2 andando juntos. E a culpa? Eu falei, qual o trauma que eu vou ver lá na frente? Nenhum, né? Eu nem lembro. Exatamente. A gente não lembro dessa separação nossa. Não lembro mesmo. Sabe como é que a gente fica mais... Né? Você não lembra da trancinha, filho? Elas vão fazer uma sessão agora, uma terapia agora. Samara, vamos continuar conversando com essa Não lembro da trancinha, mas lembro que fiquei doente. Ela ficava sempre doente. Puxar a Marcela para um canto, porque ela tem um podcast que é um dos mais ouvidos do Brasil, né? O Óbvios, que dentro do Óbvios são 4 podcasts, né? O Bom Dia Óbvios você apresenta, mas tem o Corre Delas, tem o Chapadinha de Endorfina, né? É um canal.
Com a sua experiência como comunicadora, o que você tem observado? Você já entrevistou muitas mães. O que você tem observado dessa mãe contemporânea? É muito interessante, né? Inclusive, nessa semana, no episódio dessa semana, entrevistei a Carla Tenório, né? Que começou todo o movimento sobre mãe arrependida. E eu acho que talvez... Linda. Não, a figurinista da Marcela merece palmas. Mas ela merece palmas. Olha só ela, olha a cara. Ai, que coisa linda. Quem merece palmas é a Renata que fez ela. Mas fala, amor, fala. Primeiramente, obrigada, né? Eu acho que talvez... Não, são muitas coisas, né? Mas acho que tem uma coisa muito latente das redes sociais e as mães. Porque a gente veio de um movimento que, primeiro, a maternidade era hiper romantizada. Depois a gente chega com uma maternidade que tem vieses mais conectados com a realidade. Também não gosto de falar maternidade real. Acho que tudo é real. E agora a gente passa a ter, eu acho que, um confronto com o possível e o ideal, com aquilo que é mostrado como vitrine nas redes sociais. Então, eu acho que tem uma exaustão materna de tentar performar uma maternidade que talvez só funcione para o Instagram. Vou dar um exemplo prático. Então, uma amiga minha que estava entrando em colapso, porque hoje o que tem que fazer é sai do peito para a comida. Não pode ter chupeta, não pode ter mamadeira. E ela estava colapsando. A filha dela não parava de chorar, ela estava num completo colapso. E aí a própria Carla falou isso. Não vai dar para ter um molde único de maternidade. Você vai ter que ter nuances. E a questão da rede de apoio, muito se fala sobre a mulher tem que aceitar a ajuda. Você sabe ajudar as suas amigas que são mães? Sua irmã, que é mãe? Porque eu tenho uma grande amiga que é minha editora também, ela tem os gêmeos. Beijo, Olivia, beijo, Joaquim. Já Marcela! E elas falam, é bom que você entende o papel, porque não adianta nos chamar para jantar e ficar sentadinha no jantar. Se você me chamou para jantar, eu preciso que você pegue a criança, e eu pego, né? Claro. Pego a criança, eu tô ali para aliviar a mãe. Isso. E não para socializar com a mãe. Então, acho que a gente está num novo momento de conversa, sabe, Fabi? E que cabe à sociedade entender que o maternar é criar um cidadão. Então, é claro que a Samara é mãe das filhas dela. Mas se ela chegar com as filhas dela perto de mim, eu também tenho uma responsabilidade daquilo que eu vou falar na frente delas. De como eu posso aliviar o cansaço dela. Porque, mesmo não sendo mãe, elas vão ser cidadãs desse mundo. É aquela questão da aldeia, né? Para criar uma criança. Né? Precisa de uma aldeia para criar uma criança, né? Renata, escutando assim, agora a Marcela falando assim, tão bem a pergunta que a Fabi fez para ela, assim, se ela tinha se inspirado em você. Você se inspira nela hoje em dia? Porque muito. Ela é danada, né? Muito. Nela e no Rodrigo, tá? Meus filhos. Porque eles foram crescendo, os gêmeos têm uma relação muito deles. Então, eles foram me ensinando, sim. Eles foram me ensinando na vida tudo. O olhar, me ensinaram o que é um relacionamento tóxico, me ensinaram o que era dizer não. Me ajudaram a até assim, não, isso é insegurança sua. É muito, muito curioso isso. Aí que eu acho legal quando entra a amizade, né? Porque eu nunca deixei o meu papel de mãe e filho. Eu acho que é isso, mãe e filho. Eu nunca fui amiga sem deixar de ser mãe. Era uma coisa assim, também terapeutizada, né? Porque eu me separei, vim com eles pra cá, e aí eu falei, agora tem que ser uma família de 3. Sou eu, Rodrigo e Marcela. Né? E na hora que eu me separei, era um momento mais difícil, assim, você ficar com 2 filhos, vem para o Rio de Janeiro, né? Eles com 10 anos. E aí, eu acho que começou uma coisa muito bonita, de nós sermos uma família, nós 3, entendeu? Não preciso de um homem aqui. Tanto que depois eu até casei de novo, mas nunca... Precisava, mas a gente deu conta. Ai, gente, muito maravilhoso. Tá bom, a gente deu conta. Então, mas a gente fez um pouco a nossa... Era bonito, né? Assim como a gente sempre dividiu tudo em casa. Então a gente... As funções, né? Legal, confesso que eu fui fazer... Foi terapia de família que eu fiz com os filhos. Falei, como é que eu organizo essa família, entendeu? Vocês fizeram muito bem, muito bem. Isso deu muito certo, assim. Eu acho que essa união, assim, de... E aí sim eu passei a ter uma relação muito de amizade. Agora a Marcela é brava comigo. Eu tive que aprender muita coisa. É muito brava comigo, sim. Depois me é mesmo? Muito brava. Brava. Bota de castigo. A
Ameaça, bate, bota de castigo. Tudo errado que a gente faz. Tira o celular dela. Tira o celular dela, é. Amei. Tira óbvias dela, chega. Dela, só esse podcast dela. Agora, falando em podcast, como é que foi a estreia do podcast Prazer, Renata? Porque eu me lembro de você me contando, lá na Bahia, assim, que você estava com vontade de fazer isso, você me contou. Foi lá atrás, agora a gente até parou de gravar, já faz um tempo, mas a gente tem 100 episódios ali, que para você falar sobre prazer feminino. Então é muito interessante. Mas é prazer feminino entre diferentes gerações. E como A Marcela teve um papel aí, Marcela, olha, a Samara. Lembra, Samara? Eu lembro desse dia. Então, porque o bacana de reunir diferentes gerações faz parte desse aprendizado que você falou. Marcela te ensina bastante, meus filhos me ensinaram bastante, essa troca geracional, né? Porque eu comecei a entender que o mundo estava mudando. Por exemplo, eu fui correspondente em Nova York, você se viu lá. Quando eu cheguei de volta, a Marcela falou, mas você tem que fazer um podcast. Eu falei, não, eu ouço podcast, eu ouvia lá, né, de programa de rádio. Ela falou, não, você tem que ter um podcast, tem que fazer um podcast. Ela que me convenceu a sugerir um podcast. Que gênio. E assim, eu me apaixonei por essa coisa de você entrevistar sem a imagem, sem se preocupar com a imagem, aperfeiçoou muito até a entrevista, né? Sim, as pessoas, aí pegou a pandemia, né? Que as pessoas estavam em casa, estavam ouvindo muito mais. Foi muito bacana essa experiência. Agora vamos falar dessa coisa a gente estava falando de sexo, fala sobre os diversos prazeres das mulheres, né? Eu queria saber como é que foi essa conversa, por exemplo, com seus filhos sobre sexo. Com o Rodrigo, muito menos, porque ele me procurou muito menos. Talvez eu tenha ficado devendo um pouco. Não soube lidar isso na fase de menina. Acho que foi uma coisa com ele. Agora, Marcela... Mas essa aqui te perguntou como era sexo. Eu ia com tudo. Assim, porque... Assim, vamos lá. Eu tinha 12 anos, minha mãe tinha um quadro no Fantástico chamado Elas Só Pensam Nisso. Gente, eu vou levar a Marcela lá pra cá. Você só estava... Essa mãe despudorada. Eu acho que eu tenho espaço. E na dúvida, eu vou perguntar. Mas é muito diferente, né? Você falar o assunto geral, a teoria do que você pensa, que você acredita, aí você tem que aplicar. Né? Claro. Então, é por isso que eu te falo que ela me desafiou meus valores o tempo inteiro e com isso eu fui aprendendo a me posicionar, né? É interessante. Eu acho que... E a questão da sexualidade é muito engraçado, porque eu estava muito à frente das minhas amigas, mas muito à frente, justamente por conta das conversas da minha mãe. Então eu lembro, né, que eu estudava com o Rafael, né? E aí eu cheguei, porque minha mãe tinha falado isso pra mim, nem sei se você lembra disso. Falei, olha só, conversei com a minha mãe, e é um absurdo os meninos não dividirem a pílula anticoncepcional com a gente. Porque é do interesse dos dois que ninguém tenha filho. Então não tem por que só a gente pagar. E você tinha 12 anos? Não, calma também. Não, ainda não tinha, não era sexualmente ativa. Mas acho ali com 16, 17 anos. E aí, vamos lá, tem que dividir. Então, claro, perfeito. E olha que chocante, Cícera, eu falei isso outro dia, dentro da Óbvias, com meninas que hoje têm 20 anos e elas nunca tinham pensado nisso. Então, minha mãe estava muito à frente, mas muito à frente. E aí eu fiquei meio desbocada também, né? Adoro. Mas aí, graças a Deus. Graças a Deus. Ô, Cícera, eu queria retomar um assunto. Você falou assim, agora brincando, bota de castigo. Como é que hoje é visto castigo? Porque eu tive muitos castigos, assim. Eu ficava sem videogame, eu ficava sem televisão, eu ficava sem ir na festinha. Como é que hoje a gente pode colocar uma criança de castigo nessa coisa de educação não violenta? Isso funciona ainda? A Marcela falou que ficou muito de castigo também. Porque já é outra geração também, exatamente. Como é que a Andressa falou uma coisa interessante aqui no intervalo? Eu acho que o castigo, ele é mais uma forma dos pais se vingarem, né? Porque eu não acredito que ele tenha um efeito educativo. Eu acho que o diálogo é sempre o melhor caminho. Mas eu acredito que a consequência de um ato da criança, né? Por exemplo, a criança quebrou um brinquedo que você já tinha falado para ela várias vezes que se ela brincasse daquela forma, ela ia quebrar. E ela insistiu e quebrou. Pronto, agora você vai ficar sem esse brinquedo. Eu quero outro. Infelizmente, eu não vou te dar.
Mas como é importante que o que as crianças veem, né, na televisão. Eu lembro que na época, a Marcela também foi educada em plena época do Castelo Rá-Tim-Bum, que era maravilhoso. Maravilhoso. E aí era não. Por que não? Não é resposta. Tinha um personagem. E eu trabalhava na TV Cultura nessa época, eu cobria, eu estava fazendo um documentário. Então, tudo eles me questionavam. Não é resposta. E por que não? Você ficou com ódio do Castelo Rá-Tim-Bum. Não apareça um nino na minha frente. Eu quero mostrar o livro da Marcela Ciribelli, Aurora, o Despertar da Mulher Exausta. Me fala aqui, Marcelinha. Você, logo no seu primeiro livro, nesse livro daqui, gente, ela recebeu indicação ao prêmio Jabuti. Olha essa garota que danada que é, ó. Conta pra gente, editora... E é best-seller, HarperCollins. HarperCollins. HarperCollins, Brasil. Best-seller, gente, ai, que... Adoro livro marcado. Adoro, marco tudo. Eu marco tudo também. E eu adorei, porque assim, eu vi o João, meu filho, me imita, que assim, eu tô exausta. Eu vivo exausta, gente. Nós mulheres somos exaustas. Nós somos exaustas. Como é que foi que você, jovem assim, já descobriu o despertar da mulher exausta? Bom, ali, quando eu escrevi a Aurora, foi em 2000... Eu escrevi entre 2020 e 2021, então casa perfeitamente com a questão pandêmica. E eu já tinha 3 anos de podcast. E eu vinha já com essa tese de que existe algo em comum com a gente. Existem dores coletivas que a gente está insistindo em tratar na terapia, como se fosse algo pessoal, como se fosse nossa responsabilidade resolver. Só que dores coletivas são estruturais. Se todas as mulheres estão exaustas, não é fazer, faz exercício físico e toma suco verde. Não. Existe algo de cobrança, existe algo em tudo aquilo que a gente consome que está nos deixando no limite da exaustão psíquica. Então, eu peguei esses muitos episódios do podcast e comecei a separar esses motivos de exaustão por alguns pilares. Então, tem desde a relação com as tecnologias, o trabalho invisível das mulheres, que estava escancarado. Trabalho invisível das mulheres, grande, boa essa. Que... Eu tenho muito orgulho do Jabuti, mas talvez o melhor dia da minha vida profissional foi o dia da redação do Enem, que eu recebi centenas de mensagens de meninas que tinham me citado na redação do Enem. Ai, que barato, Marcelinha. É muito bonito conseguir ajudar as mulheres no momento desse. Isso, né? Exatamente, foi o tema da redação do Enem. Como era o tema? O trabalho invisível das mulheres. Era o trabalho invisível das mulheres. E os meninos foram muito mal nessa prova. Por que será? Que legal. E eu sigo com esse trabalho, né? Continuo com o podcast, mas aí para o segundo livro, que é Sintomas e o que mais aprendi quando o amor me decepcionou, eu resolvi desconstruir como um todo o que nos ensinaram sobre o amor romântico e por que tantas de nós nos metemos em relações violentas em muitos cenários, então não é só violência física. Sim. E não é só violência física direta, mas a gente está falando sobre relações violentas emocionalmente, está falando sobre essas relações e até essa cultura que eu comecei a tratar no livro, da cultura da espera, né? Que é esperar que o outro mude, esperar para que ele esteja pronto, esperar porque essa relação vai melhorar. E é claro que a gente vai implodir. Claro. Porque a gente aprendeu, na verdade, que a gente vai ter que se fazer o tempo todo desejante, performar, e a gente está nessa era da mulher de boa, né? A gente tem que ser de boa, a gente não precisa de compromisso, a gente não precisa de nada sério, ninguém mais é monogâmico, o que é um desrespeito, né? Com toda a discussão da não monogamia, porque é muito mais complexo do que isso. E aí é isso, estou lançando o segundo livro, Cissa, tomara que você goste. Eu estou encantada. Você, olha, fez um belo serviço. Ai, que bom! Olha, gente... Mas não dá mais para deixar de castigo. Não pode, não tira. Mas a Samara falou, tira o celular. Tira o celular dela. Você viu no que deu? Eu preciso agradecer ao Fantástico, a TV Globo, ter liberado a minha querida Renata. Gente, quando ela entrou no video show, eu implicava, fiquei com ciúme, né? Que era só eu, Miguel. Aí me trouxe, tem que trazer uma de São Paulo, jornalista. Eu não sou jornalista, eu sou atriz. Incrível de São Paulo, da TV Cultura, trouxe. Aí eu chamava, Renata Siriguela? E legal era ter coragem até hoje de falar que não é jornalista, né? Fazendo uma entrevista aqui. Minha Siriguela, eu te amo. Ai, também, parabéns, linda. que trabalho que você fez. Que mulher incrível. Que mãezona da porra. Você é parabéns, Obrigada, meu amor. você é
Não, imagina, meu amor. Olha, a gente vai pro intervalo rapidinho, mas eu volto já com essa atriz maravilhosa, essa mãe, essa ativista incrível que eu adoro, minha amiga Samara Filippo, e o seu olhar sobre o papel da mãe hoje. A gente volta rapidinho. Beijo. Mua! E a gente está de volta com o nosso Sextou sobre maternidade. E agora o papo é com ela, atriz, influenciadora, podcaster e mãe solo. Aliás, ela não romantiza nada a história da maternidade. Sem papas na língua, que eu adoro. Samara Filippo tem se destacado nas redes sociais, gente, por falas diretas, sinceras, sem tabus. E além disso, Samara é uma grande aliada na luta antirracista. E por isso eu viro a minha cadeira pra você, minha querida amada. Ai, que saudade que saudade. Com a gente já aprontou também, né? Não. A gente não. Ela é mais novinha, mas a gente saiu juntas. A gente viajou. O classista atuador é maravilhoso. Samara, você fala muito sobre a maternidade, você tem 2 filhas e você fala sobre as responsabilidades. E você gosta da função de ser mãe? Então, essa minha fala foi muito criticada, né? E vai meio no caminho do que a Andressa começou a falar, sobre como ela começou a viralizar e a explorar, né, esse lugar dessa maternidade real, você fala real, mas é da realidade de cada um. Uhum. Então, assim, quando eu tenho uns 7 anos, assim, fiz um post falando assim, eu amo não sei o que lá, mas odeio não sei o que. Eu amo não sei o que lá, mas eu odeio não sei o que. Eu amo as minhas filhas, mas não gosto tanto de ser mãe. Isso foi de uma polêmica que eu fiz, what? Por que isso foi tão polêmico? Por que eu não posso gostar de algumas funções dentro da maternidade? E também eu falo de um lugar de uma maternidade solo. Sim. Entende? Um lugar onde eu carrego o pai, ele foi viver o sonho dele, tá lá nos Estados Unidos, foi campeão, nananã, enquanto eu tô aqui cuidando dos filhos. Das meninas. Então, alguns sonhos eu tive que botar aqui, ó, pro ladinho, sabe? E a naturalização desse homem que vai em busca dos seus sonhos é agressiva na sociedade que a gente vive. Então, eu comecei realmente a falar, porque eu estava cansada, e não só cansada porque eu tenho todo o meu privilégio, reconheço meus privilégios de ter uma rede de apoio paga na época, mas a carga emocional de ter que dar conta de todas as demandas do remédio, do que tá doente. Outro dia, agora há pouco, eu tô com uma de 15 agora e uma de 11. Eu estava refletindo sobre a minha culpa de não estar em todos os lugares que eu tenho que estar. Essa coisa da festinha. Porque agora, uma tem a apresentação não sei aonde, a outra tem um jogo de vôlei, a outra tem um jogo de handebol, a outra tem um jogo não sei o que lá. E eu tenho que ir em todos sem parar, porque não tenho pai para ir em algum e suprir essa ausência que talvez ela queira que tenha ali de alguém que ela ama, sabe? Então, eu comecei realmente a reclamar. Uma mulher reclamar na sociedade é um absurdo, né? É um absurdo. Uma exausta. Exato. Exausta. É a chata que só fala disso e que, inclusive, eu vou estar aqui falando disso, tá ela falando lá disso de novo. Fala mesmo, Samara, porque fala mesmo. Mais que tá pouco. Não, agora, mas eu vi, que eu li esse teu post e eu te acompanho, mas também teve várias mulheres que te acolheram também, que entenderam, né? E aí, na contramão disso, ou não, ou a favor, são mulheres que, obrigada, eu também não gosto dessa função, mas eu amo incondicionalmente os meus filhos. Eu tirei 1 tonelada das minhas costas, Samara, eu não me sinto um monstro agora. Houve essa validação e essa identificação com a minha fala, sabe? Que pra mim é o que valeu. Que valeu pra Marcela lá do Enem, das meninas, vale pra mim quando eu trago mulheres olhando para esse serviço, esse trabalho invisível, e que tudo bem elas reclamarem. Elas têm direito de reclamar. Só que é aquela coisa, eu reclamo, mas eu resolvo. Sim. Exatamente. Por que nós mulheres não podemos reclamar de tirar a nossa liberdade e filho tira? Exatamente. E os homens não sabem o que é isso. Eu tive uma coisa semelhante com você também. O pai de um dos meus filhos lá, não é? Também uma hora resolveu ir embora para outro país.
O Rafael tinha 1 ano, ele foi seguir o sonho dele. Imagina então, assim, se fosse o inverso. Uma Imagina, imagina se fosse o inverso. Eu sigo entendeu? várias mulheres que falam também desse mundo invertido, dessa outra perspectiva. É. E que imagina, quando você vê um vídeo sobre uma mulher falando, não, mas eu fui embora, deixei com os pais, vejo de vez em quando. Pedra É uma na janela. megera, uma Narcisista. criminosa. Não, vira quase uma criminosa. Como é que abandona os Agora, filhos, ô, né? Samara, uma pergunta. Como é que ficou a mulher Samara pós-separação com filhos? Ai, cara, é uma reinvenção, né, de vida. É se reencontrar, é se reinventar, é se reconhecer. Eu digo que, eu gosto de dizer que maternidade é morte e vida, né? Você fala do luto, né? Você fala do luto, é uma coisa que eu E é queria que você falasse. importante viver esse luto, enterrar essa mulher, tá ali. Há uma mulher que se enterra de qualquer maneira. Eu sempre fui muito livre, sair, de beber, de ir pra balada, de viajar, de botar uma mochila nas costas e ir. E a maternidade faz... te prende aqui. E aí você enterra essa mulher, deixa ela ali, mas é muito bonito ver você tirar a terrinha de cima e devagarzinho, e, sabe, levantando e tirando essa roupa preta. E ver essa mulher renascer. Eu fiz até uma peça, né, com a Carol, falando mulheres que nascem com os filhos, que é sobre toda essa trajetória a culpa de engravidar, a culpa de não engravidar, a culpa de como você cria seus filhos, a culpa de não ter culpa, porque não ter culpa é da culpa. Da culpa. Eu às vezes falo, é muito culpa difícil. nenhuma. Tô com culpa de não estar tendo culpa? É uma loucura. Eu tenho muita culpa de não estar tendo culpa. Você deve ter agora, essa geração nova. Adoro, Flavizinho. Pois é. Nossa, mas Aí, eu gestação. preferiria o seu papel. É melhor. Não tem culpa, não. E tem uma coisa, né, Samara, que você fala também, que você falou até agora um pouco aqui, mas eu queria me aprofundar, que é essa coisa de naturalizar esse abandono paterno. Né? Como que eles podem sair, seguir os sonhos, e a gente está ali dentro, acumulando todos os trabalhos. A Andressa, no caso, trabalha em casa, mas assim, eventualmente eu tinha que fazer serviço de casa, porque eu estava sem funcionária. Sustentar, quer dizer, a parte financeira, a parte afetiva, amorosa, a parte educacional toda. E ser linda. E amar fazer tudo isso. Sim, e amar fazer tudo isso. Tem que amar. Você uma tem que amar bênção. tudo isso. Sem reclamar. Gente, só estando medicada, não tem outra opção. Não tem. Ou reclamar o tempo inteiro. Eu queria que você falasse sobre essa coisa de naturalizar esse abandono paterno, que as pessoas acham normal, né? A sociedade, isso é histórico, né? Foi incutido à mulher única e exclusivamente o trabalho com a casa, com os filhos. Porque essa mulher que sofre, essa mulher que está exausta, essa mulher que dá conta de tudo e que não dá, ela é uma boa mãe. Essa é a romantização. Você vai ser uma boa mãe. É o famoso guerreira. Eu não sou guerreira, guerreira é a Xena. Eu tô exausta. As mulheres estão exaustas. E o homem vai embora e se divorcia dos filhos também, né? Exatamente. Do papel não vai, Tem né? culpa. Nenhuma. Nenhuma. Não pensam nisso. Não pensam. Ah, não sei. Tem uma conta que chega também. Porque eu Mas acho que chega aí na sua idade, talvez? Sim. É, eu exato. acho que... E que bom que chega. Também Porque acho. aí eles vão colher os frutos... Minha mãe nem olhando pra minha cara. Não, porque, né, eu sou suas filhas, entende? Assim, Total. E aí, eles ficam um pouco sem entender. Ué, o que aconteceu? Por que eu, por exemplo... Quanto assim, tempo eu dormi? o que aconteceu? Porque assim, eu me mudei para o Rio de Janeiro recentemente. Um dos motivos é para estar perto da minha mãe. Porque se ela precisar de mim, eu quero estar perto dela. De uma maneira saudável, são bairros diferentes, uma distância aqui que a gente dá conta. Gente, nossa, ela é muito maravilhosa. Mas eu tô preocupada. E aí, vai ver com o outro, não tem. Então assim, a conta talvez chegue. E quando há esse abandono, essa ida embora, essa ausência, muitas vezes, acha que pagar uma pensão tá tudo bem. Só isso. Acha que mandar um negócio de vez em quando é ok. Quando paga uma pensão. Quando paga uma pensão. Mas eu nem quando sei o que é paga, isso direito. tá fazendo uma ajuda, tá te ajudando. Tá te ajudando. Muito louco. Então, Não isso prioriza, né? Não prioriza ajudar. Não. Agora, Samarinha, você tem 2 meninas. uma de 15 e uma de 11. Uma de 11. Você acha importante que elas não te vejam apenas como mãe? Importantíssimo. Eu tenho até uma frase na peça que eu quero que as minhas filhas me vejam realizando os meus sonhos para que elas se sintam capazes de realizar os sonhos delas também. Isso.
Então eu quero, e eu sou essa mãe. Hoje eu faço festas, né, em São Paulo. Eu toco na minha festa, sou DJ. Ah, que olha legal. Que barato, Samara Filippo. Isso foi uma Ela é reinvenção. legal, cara. Vamos. Por quê? Minha filha. Vai sim, vou botar pilha. Por favor, eu sou ela dessa. Tem essa carinha, mas ela é danada, essa daqui. É uma festa chamada Chamego, em que eu realizo, é o meu alter ego que tá ali. É uma mulher que elas conhecem, a Alicia já me ajuda a me vestir, com um tapa-bico, uma blusa de tela por cima, muito glitter, brincão, meia arrastão, um body aqui, um short ali, em que eu sou essa também. Que barato. A gente também, nós somos muitas, entendeu? Então eu acho que essa mulher completa a mãe na maternidade, e essa mãe que muitas vezes até romantiza mesmo ainda, discursando sobre isso, completa essa mulher. Então é uma simbiose minha, sabe? Que legal. Me faz muito feliz e que eu acho que... E é corajoso. Liberta as minhas filhas também. Que liberta elas, muito bem, isso aí. Porque a sociedade quer uma mãe casta, né? Casta, não goza, não trepa, não bebe, é isso. E eu aprendi a chorar na frente delas também, Cissa. Essa coisa de se vulnerabilizar, sabe? Chorar com elas, de falar, desculpa, eu não sei. Vamos fazer juntas. Eu não sei, exatamente. Eu não sei como fazer. Poder falar não sei, né? Poder falar não sei. Eu não sei, porque a gente não tem manual. Mãe não tem manual, né? Você aprende sendo, fazendo. É uma coisa... E não pode errar. Agora, olha só, Samara... A gente está comemorando os 40 anos do Sem Censura. Então, a gente está, assim, pensando relíquias, preciosidades do que já aconteceu aqui do nosso acervo, do que já aconteceu nessas bancadas daqui. Ai, que medo. Em 2008, você estava prestes a fazer, acho que 30 aninhos, e você esteve aqui. Na época, você estava saindo de uma relação amorosa. Olha o que você falou. Vamos lá, Roda, por favor. Ai, que medo. Ao mesmo tempo que eu tô muito carente, que sou libriano é carente, tô muito carente, às vezes, queria tanto namorar, queria tanto encontrar uma pessoa muito bacana. Eu tô com uma preguiça que você não tá entendendo. Adoro. Começar tudo de novo, a intimidade, ter que pode fazer, o que não pode, conhecer família, sabe essa coisa toda? Tá procurando eu quero muito e não quero, sabe essa coisa? Tá procurando no lugar errado, esse negócio de eu nem tô procurando, Dudu. Esses caras não são muito firmes, não. Eu nem tô procurando. Vai pro samba que tu vai resolver o teu problema. Olha, eu vou passar no samba e quero ver o que vai acontecer, hein? Olha, tu pode... Samarinho. Muito bom. Amor, passados esses anos, você hoje está bem acompanhada. Tá 10 anos com o Elídio, maravilhosa. Vamos fazer 11 anos juntos. Benza a Deus. Improvisador, humorista maravilhoso, que me acolheu o combo, Alicia Lara. Olha lá o casal. Meu amorzão, lindinho, querido da vida. Olha como é que ela fica na night, na balada, tá vendo? Amo demais. Toda estilosa. Esse cara que é um parceiraço, assim. Passou a preguiça total, né? Passou, porque eu tô com ele há 10 anos, né? Vai separar pra tu ver. Eu entendo a preguiça total, amor. Pelo amor de Deus, às vezes você fala, não, que eu amo muito, mas tem relacionamentos, você tá ali por comodismo, então chega depois, não sei se é depois dos 40, não sei se tem uma data, uma hora exata pra isso. Nossa, conhecer de novo, e pra mim todo mundo é chato, quando eu paro pra conversar com alguém um pouco mais novo. É chato, da preguiça. Vai se relacionar com o homem da nossa geração. Nossa, ai, caraca! Agora, Samara, desculpa, vai você, meu amor. Não, você tá falando sobre essa coisa da preguiça e tal, das pessoas ficaram com preguiça de conhecer novas pessoas, mas tem muitas mulheres, mães principalmente, que ficam com seus parceiros ou não parceiros por conta de uma dependência emocional também, né? Não quer se livrar daquilo. Muito. E isso deve ser muito péssimo também para a criança, né? Totalmente. Um ambiente nocivo entre pai e mãe, isso reverbera diretamente na criação dos seus filhos. Eu falo que mães felizes criam filhos felizes. Exatamente. Sim. Então, assim, eu sou... meu recorte é de uma mãe, de uma filha de 4 anos e uma de 20 dias se separando. De uma relação que... Separação no puerpério, né? No puerpério. Me separei 20 dias? 20 dias. Não, é surreal. É. E eu tive uma semidepressão pós-parto, secou meu leite, né, amamentei 1 mês. Hoje eu não me culpo tanto por isso. Sim.
Mas muitas mulheres permanecem nesses casamentos por conta dos filhos. Ah, vou casar trauma para os meus filhos, sou uma mãe falida, a culpa é minha por esse casamento ter acabado. E esse tem o apoio da ciclo família para sair desse casamento? Ou depende financeiramente, ou é ameaçada se sair, aí vem a violência já, vamos entrar na violência doméstica. Mas no meu caso foi realmente, eu não quero esse ambiente nocivo para os meus filhos, eu preciso ter forças para sair daqui. E sair. E hoje eu posso dizer que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, assim, sabe? Eu sou outra pessoa, outra. Eu acho que, assim, a porrada que eu levei, que foi aquela da romantização, do amor, construir meu castelinho com a minha família. Eu não casei, tive filhos para me separar e ser mãe solo. Isso é óbvio. Claro. Aí, quando o castelinho cai na tua cabeça, vai caindo, eu acho que foi aí a minha grande virada de chave. Porque eu fui muito encaixotada durante muito tempo. Fui mãe bem depois de vocês, com 30 anos que eu tinha ali. E é isso, eu acho muito importante apoio a essa mulher, que eu acho que só ela, de repente, vai enxergar, porque a gente vai falar, vai estar do lado, se cercar de mulheres poderosas e potentes ao seu lado, ouvi-las, trocar, saber atender uma mãe, como a Marcela falou, você sabe ajudar a sua amiga? E é isso, eu tenho um relato, eu tenho um videocast também chamado Exaustas. Exato, adoro esse videocast. Sabe que a gente grava no mesmo cenário? Gravava, né? A gente não tá mais lá. Ah, desculpa. Não, mas gravamos muito. Mas sim, porque é só virar a câmera. Exato. E eu lembro de um relato de uma moça que estava com um bebê no puerpério, num casamento. Ela foi ser madrinha de casamento. Ela não conseguiu viver o casamento, porque ninguém olhava para ela com aquela criança no colo. Me dá aqui, vai tomar um negocinho, vai tomar um ar, vai respirar, vai... É uma loucura, né? A gente é invisível e a gente também não sabe, às vezes, pedir ajuda, né? Não consegue pedir essa ajuda, que é difícil mesmo. Ou não se permite, né? Não se permite. Que tá precisando de ajuda. Como é que você lida com os haters, Samara? Hoje, otimamente. Faço, inclusive, conteúdo deles. Hoje, engajamento. Utiliza, né? Mas machucou muito já e machuca muita gente. Sim. Eu costumo dizer que se você não está ainda se sentindo à vontade, apta, está se sentindo vulnerável em algum momento e quer falar de algo que... Não fala. Porque a internet é um lixo, é um abismo que vão vir comentários cruéis em que machuca, em que te faz ficar reclusa. Então, vem um rojão, né? Vem um rojão. Eu acabei de falar cruel, a palavra cruel, e você, vou utilizar agora de novo nessa próxima pergunta assim, você é uma grande aliada na luta antirracista. Você é mãe de 2 meninas negras e o racismo é cruel. Como mãe, como é que você tem lidado com isso? A gente estava falando, a Andressa falar da escola, como é que é para você? Sim, a Andressa é uma grande referência para mim quando eu comecei a ir atrás de conteúdos que, né, me acordassem para isso, tirassem esse véu estrutural racista que a gente tem dos olhos. E, cara, eu comecei, a minha filha, na verdade, a minha história começou quando a Alicia, com 7 anos, pediu para alisar o cabelo, como única menina preta de uma escola majoritariamente branca. Então, eu fiz, caramba, o que está acontecendo? Por quê? Começou o meu questionamento, dentro de toda a minha ignorância, porque é muito doido, né? Que eu gostaria muito que as pessoas não precisassem ter filhos pretos, nem parentes, para ter que se aliar à luta, para ter que falar sobre, né? Mas isso só acontece quando a dor chega até você. Eu nunca sentirei, mas estou ali com minhas filhas passando por isso, mais a Alicia, porque a gente fala muito sobre tons de pele. Sim. Então, eu comecei a procurar representatividade. Eu fui atrás de livros, eu fui atrás de mulheres negras em lugares de poder, cientistas, modelos, youtubers. Referências para elas, né? Referências para elas, exatamente. Criei um canal no YouTube chamado Muito Além de Cachos, que foi uma forma em que, numa época que elas já estavam, né, incutidas nessa coisa digital, da rede social, quero ser youtuber, Não, a gente vai ser youtuber com alguma coisa relevante para falar. Só para falar de batom, nananã, de não sei o quê, de pula-pula, não. Vamos achar uma coisa? Achei um lugar com elas que era ir atrás juntas de livros, de bonecas, até livros didáticos dentro da escola, em que você abre um livro de história e a família branca que está ali dando a rodinha do parquinho, sabe? De um livro de ciências. E fui atrás de várias referências para a gente poder juntar penteados,
cremes de cabelo, Big Shop, finalização, dedo lis, tudo que eu pude, os tipos de caixas que existiam, 4C, 4A, 4B. Você foi atrás de letramento, olha que coisa mais linda do mundo. Coisa Meu Deus mais do céu, gostosa. gente. É, exatamente. E as caritas, olha lá. E faz uma grande diferença, Cissa. Uma grande Você arrasou, diferença. você foi atrás de um letramento racial, né? Completamente. Não só para elas infantil, mas como livros para mim também. E para você também, né? E hoje em dia, eu presenteio mais crianças brancas com bonecas e livros representativos do que as crianças pretas, na verdade, que estão na minha bolha, entendeu? Então é isso. Tem aniversário da Valentina. Vamos dar uma boneca cacheada pretinha pra Valentina? Vamos dar um livro da Andressa Reis pra Valentina? Entendeu? E pro Enzo. Eu acho que é nesse lugar que eu fui aprendendo mesmo. E hoje em dia elas se amam. Elas amam aqueles cabelos, elas cuidam, elas fazem boxeador, elas fazem os penteados. E aí eu tive muito... mas isso não é uma ditadura que não pode alisar o cabelo? Eu falei, não. Enquanto eu estiver aqui, sob o comando, guiando de uma forma respeitosa, não vai alisar. Quer fazer uma escova? Vai lavar, vai sair. Alisamento é algo muito profundo. É algo que causa feridas. Inclusive, na época do canal, eu lembro de relatos de mães pretas que nem sabiam cuidar do cabelo das filhas. Mães pretas que não conheciam a própria estrutura do cabelo. Porque a mãe, né, a avó, alisava o cabelo da mãe, que começou a alisar o cabelo da filha para poupar um sofrimento futuro. É um buraco, é uma discussão muito profunda, assim. Mesmo, né, Andressa? Você não, também... eu raspei a minha cabeça porque eu alisava o cabelo quando eu engravidei. Porque eu queria que minha filha crescesse sabendo como era o meu cabelo. Porque nem eu lembrava mais como era, né? Desde os 11 anos alisando. Então eu raspei e deixei meu cabelo crescer natural. Que coisa linda. Para minha filha me conhecer como eu realmente sou e do jeito que eu quero ser. Gente, lindo, e eles se amam também. Se acham. Tenho certeza. E você deve ter aprendido muita coisa desde tudo que você foi atrás, você correu atrás em função das meninas, mas de novo, como a Marcela ensinou a Renata, o que você aprendeu para suas filhas te ensinou pra caramba, né? Pra caramba. Eu tava até vendo aqui a Marcela falar e eu tava assim, queria tanto que a minha filha um dia tivesse do meu lado assim, falando de mim. Será que eu vou chegar aí? Ou você vai. Alicia, vou fazer a Marcela falando. Você está fazendo um excelente trabalho também. Suas filhas são duas coisas lindas. Só para fazer um adendo, a gente está falando de cabelo, né? Como que o cabelo, no Brasil especialmente, é um signo, né, de negritude. Então, quando a gente fala de alisar cabelo, isso é uma coisa muito forte, né? Ô, Samara, você fala muito e conversa muito com as mães contemporâneas. Quais são, na sua opinião, os grandes desafios? Isso é uma pergunta quase pessoal, assim, para me ensinar. Os grandes desafios das mães contemporâneas. Dentro dessa maternidade. Em primeiro lugar, a rede social, a internet, é um grande desafio para a gente. Isso, sem sombra de dúvidas. Eu acho que saber que você nunca vai ter todo o controle. A gente nunca vai ter todo o controle. Eu tenho mais propriedade hoje em dia de falar sobre um lugar da adolescência. Sim. Deixa eu ver, cadê elas? Isso aí foi muito bom, porque agora é assim, não vai postar isso, né? Você não vai postar, né? Aí eu tive que botar um gato na cara dela, tá? A cara da mãe exausta, gente. Já viu esse meme do garotinho? Não. Eu já entendi. Muito bom. Eu já entendi. É porque a gente fala, quando você for mãe, você vai entender, né? Total. Cara, e Mas aí... fala dos desafios. São muitos, assim. Maternidade é um game, vai trocando de fases, né? Você fala, vai melhorar? Não vai. Você vai aprendendo a lidar com cada fase. Então, para mim, uma das grandes desafios é lidar com essa rede social, é estar junto, é saber o que ela está consumindo, é consumir junto com ela. Eu peguei uma rotina de quando surge alguma coisa adolescente, que é uma coisa muito escassa, inclusive, ainda nas plataformas, nos lugares de séries e filmes muito bacanas, de assistir com ela e eu pauso. Você viu que a menina passou e deu um tapa na bunda. Isso não é certo, né? Sabe que isso é abuso, isso não se faz. Então, desde mais jovens, eu venho pausando, eu venho olhando junto. Eu acho que esse compromisso, essa responsabilidade dos pais nessa era digital é extremamente importante.
Porque também eu não posso aliená-las do telefone, entende? Claro, A escola claro. pede trabalho na internet. Então é muito difícil. Isso para mim é um dos piores. Cara, e construir essa parceria. Você está falando do amor. E a autoestima dessas crianças, Autoestima né? Porque também. que a influência, das meninas, principalmente, exatamente. Que a internet derruba, né? Eu falo que a sociedade derruba. O Elídio brinca comigo, que quando você fala para ela, não, você está muito linda, ela, eu sei. Vê, você exagerou um pouco na autoestima dessas meninas. Eu falei, não, a sociedade... Meus filhos são assim. Você exagerou um pouco. Não, a sociedade vai estar aí para minar a autoestima delas. Está aí cumprindo o papel, né, de um sistema que oprime, que exclui. Isso estou falando de eu gosto sempre de trazer aqui para o centro da roda mães atípicas que estão aí na batalha, que eu tenho uma das melhores amigas minhas, é mãe de um menino cadeirante da idade da Lara, então isso está muito presente na minha vida. Então, assim, são inúmeros desafios. E tem dessa parceria, dessa construção. Você está falando do amor. O amor, para mim, ele é uma construção. Eu me culpava de não ter chorado quando a minha filha nasceu. Eu não chorei? Não estou chorando? Por que eu não estou chorando? Não amo a minha filha? A atriz é foda, que ela fez a cena direitinho, né? Você viu a cena, né? Ela fez a entregou, cena. né? Ela entregou total, muito bem. E eu entendi que, cara, e isso é outro tabu. Quando eu falei que eu não gostei de ficar grávida, é um tabu. E quando eu falei que quem é essa pessoa que nasceu? Quem é esse serzinho? Eu vou cuidar, eu amo, mas o quanto eu vou amar? O que a gente vai trocar? E foi uma parceria, e é uma construção de amor todos os dias. De amor e ódio, de amor e ódio. Briga, né? A maternidade é essa coisa o tempo inteiro. Eu odeio e amo. Montanha-russa. Aí vem uma terapeuta e fala, separa sua mãe. Eu não aguento mais falar da sua mãe, né? Vamos separar, né? Separar os traumas. Isso é da sua mãe e do seu pai. E tem uma coisa muito doida também, que é quando a gente tem mais do que um filho, né? Todos aqui temos mais, tá começando, vai ter mais. Depois você fez o Bento, minha filha fez tão bem. Depois desse programa, eu não sei, não. Não, mas é que é uma coisa que é assim, parece que eles combinam entre eles, assim, quem é que vai estar legal com você, qual é o outro que vai estar brigando com você. Eu te perguntei pro Tomás e pro João, falei, vocês combinam, vocês se ligam, assim? Olha, eu tô de saco cheio da minha mãe, fica você lá com ela, dá atenção, liga pra ela de vez em quando, passa uma mensagem, pergunta como é que ela vai, porque aí o outro... Passa a bola, né? Passa a bola, porque tem muito isso também, não tem? Não, não sei se vocês tem uma coisa meio cíclica, vocês assim. combinam? A gente combina. Olha, acabou de descobrir. As minhas já pegaram essa mãe, Às vezes a gente fala. Eu falo, Rô, dá um toque na lá, mãe, né? entendeu? Tá muito tempo sem falar com ela, dá um toque nela. Eu acho que Não rola porque eu tô isso. sem paciência, mas E é a porque eu... Renata achando que era amor do Rodrigo, saudade. Não, mas eu quero que continue assim. Agora, vocês acham uma coisa assim, porque eu quero deixar claro, a gente está chegando no final desse bloco, mas assim, é importante também dizer para vocês que estão assistindo em casa, né, nossos telespectadores, que aqui ninguém também está demonizando os homens, os pais, não. Eu acho que hoje em dia a coisa melhorou muito. Eu digo isso assim, até com um certo conhecimento de causa, da minha pequena bolha, do meu microcosmo, que é do meu filho Tomás, que é assim um pai que eu não sei de onde que ele tirou aquele aprendizado. Porque, assim, o pai dele nunca trocou uma fralda dele, entendeu? Não sabia que era dar uma mamadeira. Enfim, não apareceu no dia que ele nasceu, não, enfim, não interessa aqui. Mas e o Tomás é um pai, assim, que eu nunca vi. É uma coisa desde fazer cozinha, desde trocar fralda, desde dar banho, desde quando a André, minha nora, tem que trabalhar, ele deixa o trabalho dele para ficar em casa com as crianças e sai de bicicleta. É uma coisa... E ele não merece troféu nenhum por isso. Ele não merece troféu nenhum por isso. Eu só digo assim, de onde que ele tirou isso? Sim. Eu acho que é uma coisa da... Claro que é de você. É de você. Ai, será? Ai, que bonitinha! Porque ele viu como foi não ter. Então ele não quer que a esposa dele passe pelo que você passou. Foi você. Meu analista, acabei de fazer eu tive alta. Agora a doutora Marcela me explicou, doutor Eduardo, olha aqui, eu tô de alta. Mas eu acho que é isso também. Eu não quero também
romantizar isso não tô dizendo, ai, que lindo, meu filho. Não, eu tenho pais maravilhosos no meu círculo social. Eu acho, só que a minha pergunta, eu sou prolixa, não falo, mas assim, eu estou querendo dizer que eu acho que essa geração mais jovem já está melhorando nesse aspecto. Marcela, você não acha, não? Você, Samara, que é dava até vontade de nascer de novo e ter filhos de novo. Mas então depende, eu acho que tem círculos e círculos. Exato, tem bolhas e bolhas. Tenho certeza que o Tomás está dentro de um círculo que tem muitos pais bacanas, presentes na educação, presentes e que entendem a responsabilidade. Sabe o que é uma paternidade ativa? Isso, paternidade ativa. Exato, bom exato. Termo, é isso. Mas eu acho que realmente são camadas, assim. Existem bolhas que o cara é aquela coisa da mulher solo casada, entendeu? Eu sei. E ela não vê, não enxerga isso. É verdade, que a Marcela falou pra você que é verdade. A gente educou novos homens, né? Somos nós que estamos educando esses novos homens. Os que estão na nossa geração. E isso vem muito também dessa coisa do sexismo, né? Porque na infância, você dá a boneca pra menina brincar com carrinho, pra tocar fralda, dar comidinha. Mas o menino não vai ser pai também um dia, talvez? Sim. Por que ele não pode brincar com a boneca? Lógico, Porque aí já entra toda uma discussão de que vai ser gay, é um problemaço para muita família conservadora, é um absurdo, sem fim. Agora, Samarinha, você acabou de fazer uma ceninha aqui, que eu falei que é atriz, eu quero falar da peça Mulheres que Nascem com os Filhos. Me fala, que também fala dessa desromantização, que eu acho que é importante, da maternidade. Queria que você falasse um pouquinho, desse o serviço, falasse tudo, fizesse tudo aqui, ó, gente. Cara, na verdade, a gente tá um pouquinho parada agora, eu e Carol, mas é um grande... É uma realização da minha vida essa peça, porque é uma peça que a gente idealizou no auge dos nossos puerpérios, eu e Carol, com todas as nossas demandas. São as duas autoras, você e a Carol. Eu e Carol, A direção é da Rita Elmo. É Rita, maravilhosa também. Maravilhosa. E a Rita foi dirigir a gente, que foi uma mãe aos 16 anos, e começou a tentar engravidar aos 45, quando estava dirigindo a gente. Uau. É uma maternidade com um gap imenso, assim. E a gente levou todas essas camadas de maternidade, de mães diferentes, lugares diferentes para dentro da peça. Então, tem relatos reais, tem relatos não reais. O legal da peça é falar o que é verdade da vida da Samara e o que não é na peça, sabe? E é uma catarse. É um grande expurgar tudo que a gente tinha para falar naquele momento, de uma vendo a outra, sentindo dores que a gente falava, não sou só eu que estou sentindo isso. Então a gente escreveu, eu produzi, tirei do bolso, Samara. porque maravilhoso. Essa sociedade não apoia o trabalho de mães empreendedoras, adoram ganhar com o capitalismo com o nosso sofrimento, com publicidade, mas botar dinheiro nos nossos projetos eu quero ver. Mas olha só, patrocinadores, essa peça é fundamental, tem que ver, porque tem que entender como é que é a mãe, como é que é o trabalho de mãe, esse trabalho invisível que é nosso, viu? Então vamos voltar com essa peça em breve. Vamos sim. Samaria, parabéns por tudo, você é demais. Obrigada, da conta. meu amor. Parabéns mesmo, viu? Beijo nas meninas, que, nossa, muito bem educadas. Vai ficar tudo igual a Marcela. Eu quero. Nossa, gente, a gente volta no próximo bloco para falar mais sobre maternidade com as nossas maravilhosas convidadas. A gente volta rapidinho. Beijo. Mua! E a gente volta com o Seu Sem Censura, que no nosso sextor de hoje fala sobre maternidade. E a gente está acabando o nosso programa, olha só, gente. E eu queria perguntar para vocês todos uma pergunta. Marcelinha, vai ser a pergunta diferente. Doutora, agora, Marcela, que ela definiu a minha vida, né? Qual é a dor e a delícia de ser mãe, Andressa? Nossa, eu acho que ser mãe é ser jogada em mar aberto, sem colete, sem boia. Mas quando a gente consegue assistir terra firme, avistar terra firme, as coisas começam a acontecer de verdade, a gente entende o nosso propósito, pelo menos para mim é assim. Lindinha, Samarinha. Delícia? Eu amo! Respondi. Renata! Olha, como eu já tô com o filho criado, a delícia... Nossa, deu tudo certo. São pessoas bacanas. E a dor, eu acho que é a saudade de não poder mais dar aquela atenção, de estar o tempo inteiro junto, porque eles vão embora, né?
Mas criaram asas, aí isso a gente criou pra isso, a gente né? criou pra isso. E qual é a dor e a delícia de ser filha de Renata Ceribelli? Nossa, eu acho que talvez a dor seja convencê-la o tempo todo que ela fez o suficiente, porque assim, é um nível de culpa que, nossa... E a delícia é... gente, imagina poder ligar pra Renata Ceribelli e ouvir uma opinião dela sobre qualquer coisa desse mundo. E depois eu falar, mãe, né? Fabi, e você, meu amor? Eu acho que a dor foi a perda da liberdade. Isso é uma coisa que mexe muito comigo ainda. E a delícia é que eu me sinto uma mulher realizada com o Bento nos braços. Oi, lindinha! E a gente quer encerrar pedindo pra vocês também, cada uma assim, mandar um recado pras mães que estão nos assistindo. Vamos lá, Andressa, por favor. Eu olho pra onde? Pode olhar pra mim, quando você quiser, você é linda. Pode olhar pra câmera 3. Vamos lá, cadê a câmera 3? Tá ali, olha pra câmera 3, por favor. Olha, mães, hoje a gente é bombardeado de manuais de como maternar de todos os lados, mas eu acho que o segredo é sentir quem você quer ser dentro desse papel e caminhar nesse sentido. Legal. Samara, câmera 2. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu amo as minhas filhas, tá? Eu amo a Samara Felipe. Ai, mães, vão te cobrar, vão te oprimir, vão dizer que você está reclamando demais. O meu conselho é reclamem. É aqui para essa câmera. 2. Reclamem. Na verdade, nunca teremos o controle e o que você está fazendo é sim o suficiente. Você está dando o seu melhor. Linda! Renatinha, qual a câmera da Renata? Qual a minha câmera? 3 ali. 3. Ai, Bia, ali. 2. Ai, vamos falar junto, Marcela, porque a gente vai falar pra Dona Odete, a minha mãe. Posso falar pra vovó? Posso falar pra minha mãe? mãe? Se eu falar pra minha avó, eu choro. Então, mãe, aqui, ó, você me ajudou a criar. Ai, vou chorar. Feliz Dia das Mães. Minha avó, eu tenho tatuado, né? Neta da Odete. Olha aqui, neta da Odete, é tatuada no... Eu acho que tudo que eu vi minha avó passar, e como mãe e esposa, e tudo que eu vi, é muito do que eu entendo sobre mulheridade e faz muito parte do meu trabalho para que as mulheres se libertem muito de coisas que a minha avó sabe, que ela passou e viveu, e eu te amo mais do que tudo na minha vida. Obrigada, mãe, por me ajudar a ser mãe. Junto com a minha mãe. Obrigada, mãe, por me ajudar a ser mãe. Lindinha. Salve, Dona Odete. Beijo, parabéns, Dona Odete. Não pode. E você, Fabizinha? Eu quero falar pra minha mãe que ela fez um bom trabalho. É isso aí, garota. Eu quero falar o seguinte, parabéns a todas vocês, e é isso. A gente faz o que a gente sabe de melhor, o que a gente tem de melhor, e a gente faz com muito amor. Parabéns a todas as mães. Continuem fazendo o que vocês acham que tem que fazer, porque o coração de mãe não se engana, né? De vez em quando só, de vez em quando. Mas a maioria das vezes não se engana. E é o que a gente sabe. O melhor que a gente tem são nossos filhos. E a gente tem que fazer melhor. Exaustas, tem toda a razão. E a Samara ama as filhas dela e eu amo meus filhos. E eu fiz o que eu pude, criei 3 homens maravilhosos. E agradeço muito. Parabéns a todas as mães, meus amores. Um beijo. E olha, a gente está de volta na segunda-feira. Parabéns, feliz Dia das Mães!